Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa e hoje também sobre as coisas que a gente acha que importa, mesmo que não sejamos julgados pela sociedade por isso. Então, para isso, chamo aqui a minha bancada, a nossa bancada, a sua bancada maravilhosa do Mansão Wayne, começando por ele, Thiago Brancatelli, ou Branca. A minha frase de abertura para cada rodada vai ser: olha, eu nunca mais reli essa história, mas... Ah, é. Eu segui essa regra também. Essa é boa, essa é boa. Em segundo lugar, Roberto II. Eu tô aqui preparado para ser execrado pela opinião pública. A enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Eu já tô acostumado a gostar de coisa que não presta, afinal eu gosto de todos vocês. Não. Onho, eu lembrei da musiquinha do Cocô, do Cocoricó. Onho. Já estou acostumado, tá ligado? E meu co-apresentador, André Panceira. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão Wayne, hoje pra falar de muita história boa, que na verdade é ruim, ou que é ruim e é boa. Na verdade. Eu não sei muito bem como falar, na verdade. Mas é isso aí, hoje a gente vai falar de muitas histórias que vocês devem achar horrorosas, mas que a gente gosta, então bora lá. E este capítulo todo mundo, um cara que adora uma história ruim, aquela mensalzinha ruim, mentira, ele até que tem bom gosto, Carlos Vasquez, hoje tá. Obrigado por mentir pra me agradar, mas realmente eu gosto de umas mensalzinhas. Foi-se o tempo, hoje eu não tenho mais tanta paciência, mas eu já tive épocas de ler cada mensal ruim e curtir tanto, cara. Pois é. Inclusive o Branca já falou aqui que ele vai começar falando eu nunca reli, mas eu vou falar já que quando eu comecei a fazer listinha, uma das regras foi meio que não reler, sabe? Inclusive tem um quadrinho na lista que eu coloquei que eu lembrava dele sendo bom, a gente releu pro podcast e aí ele entrou como eu continuo gostando, mas hoje eu sei que ele é ruim. Mas tem muita coisa aqui que eu não reli e eu tenho certeza que se eu reler hoje, talvez eu não goste. Posso tirar uma dúvida antes da gente começar? Manda. A gente vai falar de histórias ruins que a gente gosta, mas eu quero saber em que sentido. No sentido de a gente realmente acha uma história boa, apesar da maioria das pessoas acharem ruim? Ou é tipo eu com Massacre Marvel e o Carlos com All-Star Batman e Robin, que é condescendente? Olha, com esqueci de colocar essa. Ah, não acredito. Mas, assim, se você gosta, não importa se você acha bom ou ruim, se você gosta, se traz prazer, já conta. Ah, então tá bom. A minha lista aqui eu coloquei histórias que eu não acho ruins, mas que eu sei que os outros acham. Assim, no meu tem umas. Comigo é tipo isso também. Vamos começar pelo Branca, que falou que tem uma porrada, então, Branca, por favor, puxa o primeiro da sua lista. Cara, primeiro eu vou falar a joia da coroa da minha lista de histórias ruins que eu gosto, que é uma história Túnel do Tempo, que eu acho que não foi publicada aqui no Brasil, que se chama Superman at Earth's End, que é Superman no fim do mundo. Alguém já leu isso? Nossa. Eu li há muito tempo. Do Tom Waite, que morreu esse ano, inclusive. Não lembro. Nem ideia de que quadrinho é esse. É aquela que é no futuro do Kamandi, né? Isso, é meio que uma continuação de uma história do Kamandi, que também chamava Kamandi at World's End, que acontece um apocalipse nuclear, acaba o mundo e mostra as consequências disso. E essa aqui é um one-shot que foca no Super-Homem, e a capa já é linda, é o Super-Homem com um trabuco anos 90, tipo como se juntassem 80 armas do Cable Eu sei que em uma história só. é essa. É incrível, cara. A capa já mostra o que te espera. É uma história que é necessário um completo desapego a qualquer senso crítico pra gostar dela, que é algo que eu, por sorte ou por azar, tenho. Cara, envolve, sei lá, uma gangue de crianças armadas, clones do Adolf Hitler, fazendo mutações genéticas em Gotham City. É horroroso. Cara, eu tive que ler isso. Fui pro livro dos Cavaleiros das Trevas. Eu vou te falar que eu não li com uma atenção super dedicada, mas tive que fazer uma leitura por alto, porque tem um Batman clone zumbi nazista na história, cara. Eu li por isso também. Eles usam o corpo do Batman pra fazer criaturas bizarras morcego em Gotham City. E daí o Super-Homem, a missão dele é destruir os nazistas e recuperar o corpo do Batman. É horroroso, mas é tão divertido, cara. É tão, tipo... se você não tivesse isso crítico, é tão divertido. Me refresca a memória, Branca. O Superman também tá com um barbão branco, né? Tá com uma barbona, um cabelão, tá com um corpo gigante, assim, parece o Hulk.
Ele é o Papai Noel Cable, né? Essa descrição me fez ver que eu já vi essa imagem dele com um trabuco gigante circulando o grupo de Facebook, cara. Das histórias da minha lista, acho que foi a que eu li mais recentemente, porque quando o Tom Waite morreu, eu fui dar uma repassada nas histórias que ele tinha escrito, e daí eu encontrei essa que eu não tinha lido, daí eu li esse ano, no comecinho desse ano. E porra, olha, ainda bem, e que pena que eu li essa merda. Mas ó, quem não leu, leia, porque vale a pena pra dar gostosas risadas. Cara, eu vou falar que quando a gente achou essa história lá pro livro dos Cavaleiros das Trevas, eu passei pro Gui da Loja Monstro pra escrever a matéria desse, que eu falei, ele vai adorar essa porra, cara. Esse negócio é muita loucura. Afinal, doideira, né? Exatamente, cara. É muita loucura. Mas, porra, acho que começamos então já ditando o ritmo desse programa, pelo jeito, né? Foi bom, foi bom. Porque essa capa é maravilhosa. Eu vou dar um jeito de colocar esse Superman com esse trabuco na capa. E é legal, porque como é história ruim que vira cult, tem um monte de fanart disso, um monte de sketch feito por fã, que é super divertido, cara. Tipo, Super-Homem com uma arma maior do que a outra. É muito legal. Não, joga em nome dessa história no Google Imagens, cara. Eu tô olhando aqui, tem muita fanart, cara. Eu não imaginava isso. Que loucura, cara. É uma história que, se fosse boa, não teria virado cult e não teria a repercussão que tem hoje em dia. Não, eu tô vendo que tem uma do Kamandi, que é o mesmo universo, assim. Então, essa é uma continuação da história do Kamandi. Na história do Kamandi, eles encontram um Super-Homem. O ano é 2109, alguma coisa assim. E o Super-Homem, ele tá preso na Terra, porque a radiação cobriu os raios solares. Então, o Super-Homem tá preso na Terra sem poderes e sem memória. Então, eles encontram o Super-Homem, levam ele pro alto da atmosfera pra ele recuperar os poderes e tudo mais. E daí, esse one-shot é a consequência dessa minissérie do Kamandi. Parabéns, viu? Olha, eu tô vendo aqui, foi editado pela Karen Berger. Como, cara? Meu Deus. Olha, parabéns. Todo mundo tem boleto pra pagar, cara. Exatamente. Parabéns por pegar essa. Eu vou até passar pro Roberto agora pra ver como que ele vai manter um bom nível aqui. Cara, eu queria passar, já que o Branca puxou uma do universo DC, essa não é do universo DC, mas é relacionada ao Batman, e eu realmente gosto pra caramba, eu reli ano passado, que é Ultimate Adventures, que aqui no Brasil ganhou a tradução de Aventuras Aventurescas. Essa é muito boa. Mano, é maravilhoso, só que eu lembro na época, e esse comentário vai denotar idade para o nosso público, nos fóruns de quadrinho, a galera execrava esse gibi, cara, porque falavam que era ridículo e tal, sendo que, tipo assim, eu não sei como, eu acho que é o Ron Zimmerman que escreve, como ele conseguiu vender essa ideia, porque não faz sentido ela ser no universo Ultimate, sabe? Podia ser um negócio todo solto no universo Marvel, ele coloca um Batman, que é o Coruja Gavião, e ele tem um mordomo que é o Samuel L. Jackson, sendo que tu já tem o Samuel L. Jackson sendo o Nick Fury no próprio universo Ultimate, sabe? É tipo uma paródia, assim, parece aquele filme de comédia do início dos anos 2000, de paródia, sabe? Tipo, todo mundo em pânico, só que só focado no Batman. Só que pra mim funciona muito, cara, porque eu realmente acho muito bom como comédia, e como o gibi também é bom porque, além do roteiro ser engraçado, a arte é do Ducan Figueiredo, que é um cara que eu gosto muito. E ele tá com uma arte belíssima nessa edição, né? Em todas, acho que são 6 ou 8 edições, cara. É muito bom mesmo. Não sei se vocês chegaram a ler. Você perguntou como que ele vendeu, na verdade faz parte daquela campanha You Decide da Marvel. Eram 3 títulos que a Marvel jogou. Um era aquele Marvel, do Bill Gemas. Que é horrível. Que é horrível. É uma das piores coisas que eu já li da minha vida, assim. Tinha o Capitão Marvel, do Peter David, que era a segunda fase da mensal. E essa foi a aposta do Quesada. Os 3 fizeram uma aposta pra saber qual dos 3 títulos ia continuar. O que tivesse melhor aceitação do público ia continuar. Ultimate Adventures foi a aposta do Quesada pra tentar vencer essa campanha. Só que o Marvel é uma aposta enorme. Acho que não vai estar na lista de ninguém aqui, porque duvido que alguém goste desse lixo. Não tem como, cara. A maioria nunca leu, na verdade. Essa Ultimate Adventures teve 3 problemas. Um que era uma cópia do Batman, então já revoltou muito fanzola. Outra galera achou sem graça. E uma outra coisa é que atrasou muito de uma edição pra outra. Então... isso é verdade. Demorou muito. Acho que demorou 2 anos pra completar 6 edições. Então também não tinha muito o que fazer. Então daí venceu o Capitão Marvel, ainda bem, porque é um título maravilhoso, né? Sem erros nenhum. Mas eu adorava esse Ultimate Adventures também. Eu fiquei feliz que a Panini publicou isso aqui. E eu lembro que na época dos fóruns a galera revoltada, porque ainda era aquela época que a Panini tava começando a publicar, e aí era mais selecionado, né? Aí quando ela começou a publicar isso, cara, pô, vocês estão limando, tipo, título tal, e estão publicando isso, não sei o que, é ridículo. Mas, cara, se você não leu, procure Ultimate Adventures. Dificilmente você vai achar, né? Isso saiu aqui, acho que quando vira formato americano, o gibi do Marvel Ultimate. Eu acho que saiu aqui um pouco depois de Ultimates. Isso, acho que é pra cumprir o buraco, né? Entre o Supremos 1 e o Supremos 2, que tem um intervalo. Uhum.
Na minha cabeça era na época do Ultimate War. Não, é antes, cara, isso daí. Eu acho que não foi nem pra cobrir buraco. Eu lembro de ter uma das histórias naquela edição que o Homem-Formiga bate na Vespa. Eu acho. Minha memória pode estar falhando Eu aqui. tô vendo aqui, saiu na Marvel Millennium Homem-Aranha, lá pra Isso. 2004, por aí. Tô vendo aqui, por exemplo, na edição número 30 tem uma história. Então é por aí, ao redor disso. 2004. Mas, Carlos, você que é um grande fã de Batman, o André também, cara, é uma paródia que vale muito a pena ler se vocês procurarem. É bem divertido, Eu cara. sempre ouvi falar bem disso. Sempre ouvi falar bem. Será que saiu encadernado algum dia no Brasil? No Brasil, não. No Brasil, nunca. Então. Acho que o grande problema é que a galera que tava lendo o universo Ultimate pra ver adaptações de personagens clássicos. Aqui é um personagem completamente novo, que é uma paródia quase ofensiva de um personagem clássico da outra editora, então acho que cria uma certa birra nos leitores. É uma loucura, né? Não conecta com nada da Marvel, é uma loucura. Nada. Ele foi tão esquecido, esse título, que mesmo quando lançam lá sagas que matam todo mundo do universo Ultimate, nem pra morrer eles aparecem. E olha que no meio ele mete os Supremos, assim, no meio do gibi, foda-se, que eles vão convocar o Coruja Gavião pra ser um dos caras, assim, da equipe. Ele não quer, sabe? Ele não gosta dos caras. Era o título de paródia no universo Ultimate, era basicamente isso, né? É, que não faz sentido ser no universo Ultimate. Aí é legal que, tipo, o diretor da escola do moleque enlouquece porque a mulher trai ele, aí ele vira o Coringa, sabe? Aí a secretária dele vira a Arlequina. Meu Deus. Ele é a lata do Michael Douglas no Dia de Fúria, cara. É muito bom. Caralho. Tipo, é um túnel do tempo da DC, loucura, só que é na Marvel. E no Ultimate, Isso, porque sim. Isso. Então, o Branca falando isso, eu não lembrava que ele era da mesma parada que gerou o Marvel, que é uma das piores coisas já feitas pela humanidade. Mas vendo agora faz sentido. Uma pena que não tenha sido tão bem recebido, porque realmente, cara, é um gibi que tinha hora que eu tava gargalhada, mano. Então é isso, só foi um pouco controverso, mas vocês não estão me convencendo de que achem ruim de verdade esse gibi aí. Não, mas esse entra na categoria que eu realmente gosto, mas eu lembro que a recepção na época foi, como o próprio Branca também confirmou, que a galera achava um gibi ruim. Então é essa a minha percepção, entendeu? Tipo, acho que o Branca é a primeira pessoa que eu converso que gostava desse gibi. Talvez das poucas que leu, né, que você conhece. Não, mas lá... É que aqui teve uma recepção diferente, né? Mas lá fora foi execrado mesmo. Ah, entendi. Então, ó, Bud, por favor, traz agora o chorume que você gosta, por favor. Não é tanto choro, é um que tem seus fãs, mas eu sei que é ruim e adora. E é um título que já tem mais de 300 edições, mesmo sendo assim ruim. Meu Deus. Caraca. O Savage Dragon, cara. O Savage Dragon não é um gibi bem escrito. É só um monte de clichê jogar. O Savage Dragon é um fanzine que uma editora publica, ponto. Eu tô lendo faz quase um ano, né? Porque também é coisa pra cacete, né? E você vê que não tem uma continuidade, um planejamento. As coisas vão acontecer, de repente, em uma edição muda tudo do nada, morre metade do elenco. O Larsen, depois de um tempo, vai desenhando cada vez pior. Isso de falta de continuidade é uma constante de qualquer título da Image dos anos 90 que continua até hoje, né? Spawn é a mesma coisa. O Spawn é enrolação do caralho, na verdade. O Dragon é o contrário, a maioria não muda nada, de repente eles mudam porque viu que não tá vendendo nada, eles mudam. Mas o Dragon, se você pega de 5 em 5 edições, parece um gibi diferente, cada vez que você pega. É uma puta loucura, às vezes muda o próprio mundo, tem uma parte que ele mata um cara que veio do futuro e muda todo o presente pra um mundo pós-apocalíptico, do nada, só ele lembra como era. Hoje em dia é o filho dele, não é mais ele, né, que passa em tempo real. Eu acho um gibi divertidíssimo, só que é um gibi que não vende. O Larsen, ele faz por puro amor mesmo. Ele já uma vez, numa entrevista, ele falou: quando tiver pelo menos 600 pessoas que comprem, eu publico. Que acho que ele deve ter sido a conta que ele viu. Bom, com isso eu não vou falir, né? Que prejuízo deve Se dar. paga, né? Se paga. Eu acho que nem isso. Que não vende, É cara. o valor que ele consegue pagar mensalmente, né? Pra cobrir o custo, assim. 600 pessoas comprando, eu inteiro mais uns 50 e fica redondo, né? Não me dá tanta preju, assim. Que mesmo quando a Image começou, que tudo vendia bem, deve ter vendido bem o primeiro, o segundo e tal, mas logo sumiu das grandes vendas. Mas é tão divertido, cara. Savage Dragon eu sempre vejo como vira uma espécie de cult indie, né? Tipo, ele sempre tá representando os quadrinhos independentes no rolê. Sim, e outra, o Larsen abraçou tão bem isso que tem crossover com personagens independentes, né? O Destroying Duck lá do Steve Gerber, as Tartarugas Ninja que ele incorporou no mundo do Dragon tem. Ele tem uma vibe um pouco Tartaruga Ninja, né? Tem um pouco, tem um pouco. Só que ele já era um profissional, né? Quando ele começou, né? É. Mas, cara, é engraçado porque eu lembro, na época de fórum,
toda vez que eu falar na época de fórum, o ouvinte vira uma dose. Meu Deus do céu, já falei 5 vezes. Mas eu lembro que tinha um brother que ele gostava, que falava, cara, matei essa fase do inferno aí, que realmente caiu muito. Eu acho que eu vou parar de ler. E aí, tipo, anos depois, eu acho que eu conversando com o Buddy, eu falei, alguém me falou que essa saga do inferno é ruim. Aí o Buddy falou, dura 2 anos. Eu falei, como assim? Eu tô nela há um tempão, eu ainda não saí dela, não acaba nunca. Mas falando em inferno, tem uma história no inferno que é fabulosa, porque tem Deus dando um chute no saco do diabo e falando don't fuck with dog. Oh, caramba. Don't fuck with dog. Dog? Cachorro? Deus é um grande defensor dos animais. Cachorro o quê? Cara, e até hoje é divertido. E ele faz coisa política, né? Na época que o Obama se candidatou, ele apoiava ele. O Dragon tem uma história com o Obama. Depois, quando o Trump ganhou, o Dragon se muda pro Canadá porque ele se nega a ficar nos Estados Unidos. Agora ele tava apoiando o Biden. É muito bom isso. Caralho, bicho. Tá bom. Então eu vou puxar agora pro André já, né, André? Por favor, traz uma podreira aí pra gente que você goste. Cara, uma podreira meio difícil. Não, eu tenho uma podreira aqui que nos surpreenda. Eu não coloco como uma história que eu ache mega divertida ou que eu falo, puta que pariu, que história foda e os outros acham ruim. Não, ela é uma história ruim, mas eu gosto dela. Não acho ela ofensiva demais, assim. Que é aquela Superman e Batman da Supergirl. Nossa! Do Loeb? Não. Eu vou até pedir licença e falar uma que eu ia colocar. Eu ia colocar inimigos públicos. Falar, não, é que essa eu acho divertida pra caralho, mas Supergirl já não dá pra aceitar. Caralho, André. Não, então, é que assim, o inimigos públicos, ele tem algumas coisinhas ali que ela tá acima dessa história, mas eu acho que essa se caracteriza mais como uma história ruim, tá ligado? Com O certeza. inimigos públicos, ele é mais divertidinho, você fala, beleza, essa ela é ruim mesmo, mas eu acho ela ok, eu não consigo falar assim, não, velho, eu vou ficar triste, vou ficar puto. Não, me divertiu, tá ligado? É aquela leitura que você leva pra cagar de vez em quando. Eu sempre falo pra vocês, eu gosto do Loeb escrevendo o Superman, eu gosto daquela época do Loeb na mensal do Super-Homem, e eu acho divertido o Loeb fazendo esse Superman e Batman. É bobinho, não adiciona nada, mas é então. legal, é divertido. Só que tem uma outra coisa, assim, que isso eu acho que colabora muito pra deixar essa história pior, que é assim, é diferente você ler a história do Loeb, que você considera um pouco mais divertida, né? Por exemplo, Inimigos Públicos, o desenhista era o... McGuinness. É o Ed McGuinness. O Ed McGuinness. Enquanto aqui é o Michael Turner, tá ligado? Sim. E o traço do Michael Turner deixa a gente mais triste. Aquela cintura pra dentro dos personagens. Eu tô triste de escutar vocês elogiando essa atrocidade, cara. Cara, não tem nada bom nessa história. Quando acaba é muito bom, assim, a gente fica Eu ainda feliz tô que acabou. entendendo em que parte que é boa. Acho que tem uma nostalgia envolvida aí, não é possível. Mas eu não falei que é boa. É isso que é a questão. Mas você gosta. Eu acho ela legal, entendeu? Não é assim. Que nem eu falo assim, pô, eu gosto. Não sei se dizer se eu gosto, mas eu acho ela legal. Não acho ela, nossa, sabe? Eu acho ela, tipo, eu acho que se tivesse o traço do Ed McGuinness, ela seria bem mais divertida. Não, isso Eu sim. acho que o traço do Michael Turner estraga muito, tá ligado? Deixa a história bem mais pra baixo. O Michael Turner é um cara que tava em tudo inexplicavelmente, né? As capas eram tudo com ele, material promocional, ele é horrível, Era muito ruim, cara. né, Sim, cara? sim. Ele fazia umas pin-ups que chamavam atenção, né? Tinha uma cor sempre muito tal, mas era isso, né? Ele adaptava o estilo Image pro estilo Marvel e DC, né? Ele pegava os excessos da Image, mas fazia de um jeito mais palatável, estilo Marvel e DC. Pode ser. A gente tinha um amigo que era fãzaço dele, lembra do Bro? Sim, sim. Um abraço pra ele. Nosso amigo Bro, ele ia procurar arte original, autógrafo, ia procurar tudo do Michael Turner, porque ele amava o Michael Turner. Sim. Eu lembro que tem até uma capa variante dessa saga, que era o nazista lá, que eu esqueci o nome, e o Michael Turner, cada um fazia uma versão da Supergirl maligna e a do Ethan Van Siever. Ethan Van Siever, isso. E aí tinha uma versão que é uma variante rara, que as duas eram desenhadas pelo Michael Turner. Eu lembro que o Bro foi atrás, comprou e tal. Então. É foda, cara. Tem um fandom grande do Michael Turner. Eu não sei hoje. Ele morreu há quantos anos? Até hoje, às vezes, reutilizam a arte antiga dele de capa variante. Eu acho que ele morreu um pouco depois de Crise de Identidade, cara. Foi. Foi por essa Tem época. uns 15 anos. Eu lembro que ainda tinha encontro no HQM quando ele morreu, porque foi num sábado e a gente tava fazendo encontro lá. O Brody Bruce viu no celular e falou, porra, o Mike Turner morreu. 2008, tô vendo aqui. Caralho, faz tempo, hein, gente? Então. Faz 14 anos, exatamente. Cheguei perto. Foi quando, Roberto? Foi nos tempos de fórum. Olha aí. Exatamente. Vire uma dose. O ouvinte tá pensando, falando, meu Deus, mas era fora da lei ter que ler gibi naquela época? As pessoas tinham que ir em fórum pra isso, né?
Eu, inclusive, lembro de um post muito indelicado dos nossos amigos do MDM na época. Eu não vou falar mais sobre isso. Né? Bom, essa foi a minha pérola, né? Eu sei que ela é uma história ruim. Acho que ninguém vai conseguir te superar, André. Cara, deixa eu falar que não é nem... Eu acho que o roteiro, eles tratam... A Supergirl, ela volta e eles colocam Não ela tem como roteiro, irmão. a mulher mais fútil possível, sabe? Uma caricatura, assim. Que era tipo... Ela aparecia fazendo compras e aí o Superman... Nossa, você pegou bem a personalidade das adolescentes da Cara, Terra, mas né? a Supergirl sofreu disso, porque não era nem só o Loeb escrevendo. A mensal, acho que no começo era ele, né? E depois, vários outros, ela só vai ganhar uma personalidade decente na época do Retorno a Krypton. Sim. Retorno a Krypton não, é Novo Krypton, que é Novo aquele Krypton. Starling Gates que escrevia o gibi dela. Até Isso, então, que ela era era uma muito bom. personagem insuportável. É que até hoje ela mais ou menos segue aquela linha daquela época, mas no começo era muito ruim, cara. Ela era uma personagem muito vazia. Era muito ruim. Então. E eu tenho plena noção disso, mas, sabe, ok, tá tudo Você bem gosta. pra mim, não tem problema não. E aquilo, é o que o Branca falou. Eu nunca mais reli, velho. E eu nem vou reler nessa porra. Cara, eu vou fazer mais um último comentário antes de sair disso. Eu lembro que tinha os diálogos dela em kryptonês. E aí Sim. tinha que ficar Sim, na eu achava internet. muito bom, A cara. galera ficava traduzindo todos os diálogos nos fóruns. E a gente ficava lendo do lado, assim, olhando pra tela e olhando pro gibi. Assim. O tempo livre é maravilhoso, né? É incrível. Porra, demais. Eu tinha a fonte do kryptonês no computador pra escrever em kryptonês pros meus amigos. É verdade, eu lembro disso. A gente não trabalhava ainda, né, na época, por isso. Essa merda, né, cara? Não, inclusive, Saudades. isso gerou um trabalho absurdo pra tradução, porque o Loeb, ele só pegou os negócios lá Os kryptonianos caracteres, né? e botou um alfabeto igual, sabe? Com as letras do alfabeto Sim. humano. Sim. E aí, quando trouxeram o Brasil, que eles tinham que deixar esse diálogo, eles tinham que traduzir pro inglês. Ou seja, o cara pegou, teve que ler o diálogo em kryptoniano Nossa, em inglês e trocar a ordem dos símbolos pra botar em português. E isso que no Brasil, a primeira vez que aparece isso, eles colocam um glossário no final. Lá É fora verdade. não teve, acho que saiu numa Wizard da vida só o glossário. Era tipo, caralho, gente, por que vocês estão fazendo isso? Porra, né? Numa época que a internet nem era como hoje, que deveria ter mais, era mais necessário ter, né? Era pô? tudo mato. Tudo mato. Vai, Carlos, fala o seu aí. Quero ver você me superar. Cara, eu tenho um que eu não reli. Eu não sei se ele é ruim, mas eu tenho certeza que deve ser. Porque eu lembro que eu gostei muito na época e eu tenho medo de reler, que é aquela minissérie do Speed Racer da Wildstorm. Putz, eu lembro que eu gostei também na Eu época. lembro que eu mas- gostei muito, mas ela tem... Eu fui folhear agora, tipo, na internet, fui olhar assim. Ela tem cara de ser muito boba, cara. Muito tosquinha, assim. Eu lembro que eu não gostava muito da arte, mas o roteiro eu lembro que eu gostei na época. Puta, será que eu tô falando um puta clássico esquecido, então? Eu acho que não, porque eu não vejo ninguém falar desta porra, Tem né? cara de ser Mas- ruim, cara. Rapaz, eu tô vendo as imagens porque eu nunca li isso e parece ser bem merda, assim. Não, a arte é bem feia. A arte eu não vou defender. Na época eu já achava As feia. capas eu acho bonitas. Parece, lembra, final dos anos 90, quando teve um boom de gibi nacional e era sempre o mesmo tipo de desenho? É tipo esse que tá na capa do Speed Racer. É, assim. mas é bem isso mesmo, é bem isso. Sim, era americano tentando emular mangá, só que de um jeito muito tímido, assim, né? Tipo, Eu lembro que a história era legal porque mostrava as origens. Começava com a morte a suposta morte do irmão do Speed Racer, né? Ele vira o Corredor X e começa a mostrar o Speed Racer virando o Corredor, né? Que ele não era ainda. sim. Eu lembro que eu gostava. Eu lembro que eu achava muito estranho que o sobrenome deles realmente era Racer, né? É. Tipo, porra. Porque esse gibi, cara, pelo menos no que eu tive contato, pra mim foi o começo desse negócio, dessa onda de pegar essa parada nostálgica e retrazer com uma abordagem mais séria, assim. Tipo, depois teve os gibis dos Thundercats, essa coisa toda nostálgica séria, sabe? Pelo menos no Brasil, que eu me lembro, foi o primeiro que saiu, assim, com uma destaque. É, no Brasil com certeza foi o primeiro. O do Thundercats foi sair já com a Panini, né? Sim. Nos anos... E era bem legal, inclusive. Ah, mas isso aqui acho que é Panini já, não é? Não, é Abril. Não, era da Abril, esse era Abril. Era Abril, caralho, eu comprei na banca isso, meu Deus. Abril 50 anos. Caralho, A Odd Store ainda era da Image. Abril ainda tinha coisas pra comemorar, né? Puta merda. Bom, é isso. Acho que eu nem tenho muito o que comentar desse gibi. Só eu lembrei dele, eu tava olhando aqui. Antes de começar a gravação, eu abri o Guia dos Quadrinhos, fiquei revendo as capas do meu cadastro lá, pra lembrar. Aí apareceu, eu falei, nossa, esse com certeza é ruim. Se alguém aí que tá ouvindo a gente leu e lembra e quer defender nos comentários, por favor, eu quero ter vontade de ler isso de novo. Só que eu tenho medo. Eu quero ter vontade. Eu tenho medo. Eu lembro de ser legal, mas eu tenho tanto medo de reler e falar, nossa, que bosta, hein? O problema é que era você de 15 anos
que achou legal, né? Eu não sei se passa na regra dos 15 anos, sabe? Coisas que você leu ou consumiu antes dos 15 anos e é melhor não chegar perto de novo. Isso aí saiu o quê? 98, por aí, né? No Brasil foi 2000. 2000? 2000? Nossa. Tô olhando no Guia dos Quadrinhos. 2000 temos que lembrar que faz 22 anos disso, grande parte dos nossos ouvintes nem tinham nascido ainda. Pois é. E o pior que pesquisando isso, eu lembrei do Speed Race que a Conrad publicou, que eu era doido pra comprar e eu nunca comprei. Mas esse era o original, né? Era O o mangá original, original. sim. Esse eu tenho alguma curiosidade, mas sei lá. Mais por curiosidade pura do que por achar que deve ser bom mesmo. Nessa onda de americano fazendo coisa estilo mangá, nessa pegada aí que você falou, eu lembrei de uma HQ do Pokémon que saiu aqui no Brasil nessa pegada. Vocês lembram disso? Era o Ivan Reis que fazia, não era? Não, pera, que? Existiu um Pokémon do Ivan Reis? Não era? O Ivan Reis não começou com Pokémon? Digimon era o HDR ou era o Ivan Reis? Não, mas eu lembro que Pokémon que publicava aqui era um mangá japonês mesmo. É? Então eu posso estar falando merda. Tinha um norte-americano também que foi publicado Pokémon aqui. tem vários. Eu lembro de um mangá bizarro do Pokémon que saía aqui, que eram prints do anime com um balão de diálogo por cima. Que ele saía em alguma revista eu aqui no lembro Brasil. disso! Lembra disso, cara? Isso era Saía muito dentro daquelas revistas que era tipo a versão de anime da Herói, né? Que era tipo, sei lá, tinha a JBC tinha uma, né? A Henshin, acho que era dentro da Henshin, o Pokémon Connection, sei lá. Mas isso era comum, eu lembro que tinha... Era tipo fotonovela de coisa. Tinha uma edição do Toy Story que era assim. Era imagens do filme com um balão de diálogo. Mas Pokémon já existia um mangá, sabe? Era meio bizarro isso. Mas acho que devia ser mais barato, às vezes, licenciar os direitos pra fazer aqui do que comprar os direitos do mangá, que aí você tem que negociar com a empresa do Pokémon, a empresa que publicou lá no Japão. Licenciar. Licenciar era Brasil no final dos anos 90, cara. Não tinha essa de licenciar, não. Só publica. Tira print quando passa lá no programa da Eliana e pronto. A minha pergunta é, Branca, esse é o quadrinho que você vai puxar de quadrinho ruim que você gosta? Não, esse eu só lembrei agora. Então, por favor. 20 anos que eu não lembrava disso. Cara, eu vou puxar aqui um pra fazer uma defesa simbólica, que é uma coisa que eu adoro, que eu não acho ruim, eu sei que tem coisas ruins, mas eu sei que eu vou discutir principalmente com Robertinho e Bud, porque o Carlos e o André acho que não vão ter tanta referência, mas a minha querida, adorada Saga do Clone, que eu amo, eu gosto muito, eu sei que tem coisas muito ruins no meio dela, como qualquer saga que dura 80 anos, que nem a Saga do Clone durou, teria, naturalmente, mas, cara, eu acho ela muito boa, eu acho que detratores que falam que ela é uma bosta completa e tudo mais, é gente que não leu e fala por quem escutou outras pessoas falarem. Por que você achou que você ia discutir comigo? Eu tenho a mesma opinião. Ela é ruim, mas tem uns momentos maravilhosos no meio. Não, eu acho a saga ruim, mas eu adoro. Eu não tenho esse amor todo por achar que a saga é boa, mas, cara, a nostalgia, Saga do Clone é o que me remete à infância além do gibi, então eu tenho um carinho absurdo por essa saga, e até porque eu acho o Ben Reilly um personagem injustiçado até hoje, né, que não sabe o que fazer com ele, quando ele poderia ser um Homem-Aranha ali atuando junto com o Peter. Você tem boas equipes criativas nesse meio, né, você tem o Mark Bagley desenhando muito bem, você tem o Romitinha, então é uma época muito boa do gibi, embora as histórias não sejam tão boas. Eu sempre destaco que eu adoro a edição da morte da Tia May, e toda a fase do Ben como Homem-Aranha eu acho muito boa. Achei que você só gostava da mensal que ele cita pelo Jurgens. Não, eu gosto das outras também. Eu não lembro quem escrevia que o Romita desenhava, também era boa. Era o DeMatteis, eu acho. Era o DeMatteis, eu também gostava dessa. Eu acho a fase do Ben como aranha bem legal. Muito melhor do que o que vem antes na O saga. Romita não desenhava do Mac? Pode ser, eu acho que é. É, também. Ele desenhava a do Mac e a de mais um. Porque eu acho que eram 2 ou 3 mensais, não eram? Eram 4. Eu acho que quando o Ben vira aranha, tem uma dança de cadeiras. Pode ser isso. Gente, eu tô ficando meio chateado aqui que vocês estão falando só de bibom, cara. Saga do Clone tem muita gente que fala mal, mas a galera... Não, realmente. Muita gente não lê a Saga do Clone, ou lê algumas partes, porque realmente, se Ou você já pega lê algumas... pra achar ruim, né? Que também É. quando a saga fica conhecida por ser ruim, a pessoa já vai esperando. É. Se você pega uma ou outra parte, também você vai achar ruim, porque anos 90 era toda uma continuidade que você tinha que pegar pra
você entender o que estava acontecendo. É que desenvolveram de um jeito errado, porque foi meio que fazendo uma coisa em cima da outra, tentando prolongar e tudo mais. Mas eu acho que tem ideias muito boas no Saga do Clone. Tem ideias merdas, mas tem ideias muito boas no Saga do Clone. Não, e pra ser justo também, eu lembro que na época que eu comecei a ler quadrinho, Saga do Clone sempre era citada como a porcaria. Era tipo, nossa, gibi bom é Saga do Clone, disse ele ironicamente, sabe? Tipo, era sempre assim, tá ligado? Então, realmente, ela tem uma aura de ser ruim, né? Mas isso é um fator que tem que ser levado em consideração também. Você lê hoje, já é longo hoje, lendo por encadernado. Na época, parecia que não acabava nunca. Então, os momentos ruins realmente ficavam marcados, cara. É tipo que a gente fala de, por exemplo, o Homem-Aranha Superior, que a gente acha meio arrastado, eu e o Bud. É só que, tipo, era como se o Homem-Aranha Superior tivesse em 5 títulos ao mesmo tempo, entendeu? Sendo publicado durante anos, 3 né? anos, né? Então, pra quem tava lendo e não tava gostando, eu acho que a lembrança é muito pior até do que uma pessoa que parar pra ler hoje em dia, entendeu? Mesmo ela sendo extensa, mesmo hoje em dia. Talvez um cara que era fã do título, de repente se vê preso num título, num arco, assim, que talvez ele nem ache horrível, mas não ache tão bom, e o negócio se estende por 3 anos, deve ter sido uma sofrência. Dando um exemplo, né? puxando pro Batman, que a gente geralmente pega exemplos bons do Batman, mas tipo, se o Loeb capitaneasse Batman Silêncio naquela época dos anos 90, que o Batman tinha 1 milhão de títulos, sabe? Aí Silêncio demorasse 1 ano com 6, 7 gibis rolando. E todos os títulos fossem Exato. com silêncio, tá, entendi. É porque o paralelo que dá pra fazer é Queda do Morcego, mas Queda do Morcego é tão legal, né, gente? E outra, né? É uma saga que ela mexe bem no tradicionalismo dos leitores, que a gente sabe que é uma coisa preciosa. Tipo, ela pega um personagem que tava aí há 30 anos, 3 décadas, quase 4 décadas, e fala, não, esse não era o personagem real era o clone, esse aqui vai se mudar com a esposa dele, vamos colocar aquele que a gente achava que era o clone, mas que é o real no lugar dele. Eu acho que, além de muita gente achar alguns plots ruins, algumas tramas arrastadas, ainda tinha essa cutucada no tradicionalismo da galera que queria que continuasse o mais do mesmo. E ainda ficava andando em voltas nisso, né? Porque, não é. E na época isso não era feito, né? Tipo, não era comum você pegar e mudar tudo no personagem e tal. As pessoas realmente acreditavam que o que tinha mudado mudou mesmo, porque não era normal. Por exemplo, colocava o Dick Grayson como Batman. Era uma coisa que todo mundo sabia que era por um arco, e daí o Bruce ia voltar. Mas acho que na saga do clone existia meio que uma preocupação de que, puta, será que foi isso mesmo? Será que a Marvel realmente colocou isso? Até porque a intenção era mesmo, né, ser oficial, é que deu errado. Mas tem um fator que eu acho que, ao mesmo tempo que gera ascensão, tipo, a Marvel foi muito preguiçosa, porque não é o Dick Grayson assumindo um manto que, apesar de ser algo esperado pelo legado que é criado dentro do Batman, é tipo, vai ter um novo Homem-Aranha, mas ele vai continuar se chamando Homem-Aranha, ele vai ter o mesmo rosto do Homem-Aranha, porque ele é um clone, vai ter os mesmos poderes, Verdade, vai né? ter o mesmo senso de justiça, vai ter as mesmas equipes criativas, mas mudou tudo. Ele era loiro, tá bom? Era Completamente diferente. Ele não tinha um lance de que ele casou com uma clone da Mary Jane ou da Gwen Não, Stacy meu ou Deus, de alguém? não. Teve algum clone que fez uma coisa assim, eu lembro de... Não, isso acontece no História de Vida. Ah, tá, ok. Ele vai mudar de vida junto com o clone da Gwen. Entendi, é daí. Caralho, isso daí foi muito telefone sem fio, né? Ei, você sabe a história do clone? Aconteceu isso. Então o clone casou com uma clone também. Isso é aqueles vídeos de explicação de TikTok, que o cara pega umas paradas que não tem nada a ver, cronologias diferentes, e explica como se fosse... Não, na verdade, você sabia que o Homem-Aranha... Inclusive com a sua pergunta, o cara ia começar o vídeo assim, você sabia que o clone do Aranha casou com o clone do amor da vida do Homem-Aranha? Eu vou te explicar. O cara entra assim num vídeo de TikTok. Isso aconteceu maluco. numa história que conta a vida toda do Homem-Aranha. É isso mesmo, cara. Entendendo o caso. Aí o cara joga uma informação que não existe, né? E isso deixou os fãs intrigados até hoje, né? Eu tenho caído muito nos vídeos de Star Wars, assim. Tá muito... Os caras só citam Guerras Clônicas do Tartakovsky como se fosse canônica. É muito engraçado. Mas vamos lá, então. Agora foi o Branca, então, Roberto, por favor. Eu ia pra um outro mais podreira, mas aproveitando que o Branca puxou uma que estava na minha lista, eu vou puxar uma que estava ao lado dessa na lista, que é Massacre Marvel. Sabia? Nossa senhora. Eu coloquei porque eu tenho uma relação parecida com a saga do Clone, né? Eu tava muito fissurado, ainda tava fazendo a transição de gibi da Turma da Mônica pra de herói nessa época, eu li os dois. E o Massacre é justamente o que o moleque que não quer mais ler gibi de criança quer ver, né? Que é tudo muito sério e é o pior inimigo de todos, que vai aniquilar tudo e reúne todos os heróis da Marvel e a saga tá toda conectada e tinha, né? Aquela logo, Massacre Marvel, parte 1, parte 2, parte 6, e era no gibi dos X-Men, era no gibi do Homem-Aranha, era no gibi dos Vingadores. Até em gibi que não tinha Massacre, no Brasil tinha essa porra. Cara, e eu lembro de eu adorar aquele lance que a gente fala de, quando a gente é moleque, a gente fica preso na cronologia, de ver essa continuidade, de juntar todo o universo
Marvel, e pô, tu ia no fliperama jogar Marvel vs Street Fighter e o vilão era o Massacre, sabe? Então isso contribuiu pra quando eu era moleque, eu gostava muito, 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 cara, de Massacre Marvel. É uma saga horrorosa, é um lixo, é um inimaginável que alguém tenha aprovado isso, é uma ideia horrorosa, mas eu guardo com carinho no meu coração. É pior do que aprovar, eles achavam que era a salvação. Sim. O pior de Massacre Marvel é ter resultado em Heróis Renascem, né? Sim, isso é verdade. Heróis Renascem Nossa é pior do que Senhora. Massacre Marvel. Muito. Ninguém colocou Heróis Renascem aí na lista, não, né? Eu quase coloquei, mas vou falar disso depois. Massacre, pra mim, o grande problema é que ela começa muito boa. Ela começa Sim. aquela O edição... mistério é muito bom, né? Os prelúdios nos X-Men, né, são legais. Tem todo o mistério por meses, né? O Fanático aparece com o Massacre tatuado na testa, que ele foi derrotado pelo Massacre. O Mímico também quase é morto pelo Massacre e tudo mais. E daí eu tenho uma edição, que é a primeira edição da saga, que é... Eu acho que é escrita pelo Joey Kelly. É pelo Wade, não é? A primeira é pelo Wade? Eu acho que é do Wade. A última eu lembro que é do Wade, mas então, bom, a primeira que é do Wade também, que daí tem tudo aquilo, a Jean falando que descobriram que era o traidor naquela gravação, que todo mundo acha que ela morre e tudo mais. Cara, é um começo muito legal pra uma saga que é... Eu acho ok, eu não acho horrível, mas eu acho que o problema da saga é que é um começo que promete muita coisa pra uma coisa que não se concretiza. Mas você falou da gravação agora, essa parte é legal, né? Que era a gravação que o Bishop tinha visto no futuro e ele Isso. achava que o traidor era o Gambit. Mas Sim. eles vão amarrando várias coisinhas de antes, né? Esse lance do Bishop e tal, o lance da mente do Magneto ter sido apagada pelo Xavier, eles vão construindo legal, promete muita coisa e não entrega absolutamente nada. E eu queria dizer aqui que eu tenho minha culpa porque eu comprei todos os encadernados da Eu lembro disso. Massacre Você que também. Marvel. financia isso? Eu financio, eu não tenho o menor problema em Meu Deus relação. do céu, cara. E, cara, eu reli tudo, assim. E realmente eu lembro porque quando chegou no terceiro encadernado, eu já tava pensando, por que eu estou fazendo isso comigo mesmo, sabe? Mas você falou desse negócio de ser amarrada à cronologia, eu acho que ela teve esse impacto, porque na época a Marvel não tava tendo essas sagas que pegava as mensais de todo mundo. Era tudo as sagas do infinito, que era só a minissérie. Tinha um outro tie-in, no Brasil a maioria desses tie-in não saíram, e aí o Massacre ao contrário, pegou tudo mesmo. Acho que fazia muito tempo que não tinha isso na Marvel. Antes era só X-Men, né? As sagas ficavam todas X-Men, que era o que vendia. Ah, sim, é. Eu tô feliz que agora sim vocês estão no espírito que a gente tava esperando pra esse programa. Espírito de porco. É trazer o gibi que você fala, não, eu gosto, mas quando eu reli, eu quase chorei sangue. Não. Antes de reler assim, mais adulto, eu já sabia que era ruim. Quando a adolescência acabou, essa ilusão já não existia mais. Ah, não, vou dar uma chance pro Massacre Marvel. É que, às vezes, a gente esquece quanto é ruim. Sabe aquele meme do Polícia 24 Horas? Ela deu 8 facadas no senhor e o senhor voltou com ela. Reler Massacre Marvel é isso, cara. Massacre e Heróis Renascem pelo menos tem um mérito, que é eles conseguiram botar um ponto final numa fase de Vingadores que tava horrorosa, que era o Nossa. Tony Stark moleque, Capitão América tava um lixo, lembra? Tudo era muito ruim nessa Capitão fase. tinha acabado de melhorar, né? Que já tava com o Age, aí pausa. Era o Thor sadomasoquista, a Vespa monstro. É. Daí tem Massacre Marvel, daí tem Heróis Renascem. Heróis Renascem que eu vou fazer aqui uma certa defesa, porque eu gosto de Quarteto Fantástico do Heróis Renascem, Eu do Jim gosto Lee. também. Eu achava... Olha lá, filho da puta. O roteiro é divertido, a arte de lixo. Eu acho que é aí que ela começa a ficar uma merda de vez, mas Eu gosto da arte ainda. E me lembrava muito Jim 13. Eu acho que eu era viúva de Jim 13 ainda, nessa época. E me lembrava a pegada de Jim 13 divertida, meio despretensiosa, assim. Então, Quarteto eu gostava, mas o resto é desprezível. Mesmo o Quarteto fica ruim depois de um tempo. O quarteto é bom por umas 4 edições, 5 só. É. E daí tem aquele Heróis Retornam, que é do Peter David. E daí, Também é Vingadores ruim. encontram um rumo a partir daí. Meu Deus, gente. Bud, por favor. Eu vou falar de um que eu gosto muito, eu realmente acho bom e que desanda depois, mas normalmente as pessoas acham ruim desde o começo. A Liga da Justiça do Dan Jurgens, aquela que tá na morte do Superman. A gente até falou dela lá no Fala Animal outro dia. Era a próxima que eu ia falar, cara. Eu adoro essa porra. Eu sei que Eu é adoro horrível. essa fase, cara. Eu acho boa, cara. Eu acho que o Jurgens, ele pega logo depois que acaba a liga do Giffen do DeMatteis, né, a cômica, ele pega toda a liga cômica, basicamente, da América e taca o Superman no meio. Então fica uma mistura do cômico e ele resgata tudo
todos os vilão da Era de Prata, né? Da Liga e tal. Ele Sim. faz o que o Morrison fez depois, né? Principalmente na parte dos vilões, misturado com a Liga Cômica. E pra mim é muito bom. Ele desenvolve o Besouro Azul, que tava, mesmo na Liga Cômica, ele já tava aquele personagem que não fazia mais nada. E... Sim, nossa, tem o Gladiador Dourado de armadura, com aquela armadura enorme. Então, mas a armadura já não é mais o Jurgens. O problema é a própria morte do Superman, porque aí a Liga é destruída, e aí sim, ainda tem um arco bom, que ele pega um monte de personagem bosta, que ele põe na equipe, né? O Condor Negro, o Agente Liberdade, o Ray, que esse eu gostei, ele usou bem, e o Átomo também, o Ray Palmer, ele usa, aí tem um arco bom que é aquele que eles vão parar num mundo de sonhos, que é a Liga da Justiça do Satélite, só que fascista. E esse é o melhor arco de todos. Ah, que é do Doutor Destino, não é? É bom eu esse acho arco. esse arco do caralho. Aí É bom. depois, eu não lembro se ele ainda escreve uma ou duas edições, aí sim, que aí vem aquele tal de Danvado, que é um dos piores roteiristas que eu já vi na vida, que aí vem o Gladiador de Armadura. Tu gosta dessa porra aí, cara, Nossa. eu gosto disso aí. Nossa, isso é não, ruim. Tomar no não. seu cu. É nessa fase que tem aquele Bloodwing, que é o Ajax. Sim. Sim, é nessa. Isso é do Jurgens ainda. É. Ah, cara, eu Não, gosto. e tem a Gelo com aquela roupa bizarra, que é com capa. Isso é o Dan. Danvado já. Nossa, cara, que eles vão. Que ela revela ser tipo a Frozen, né? Ela vira vilã. A máxima. Tem a Máxima também. Aí a Gelo é apaixonada pelo Superman. É isso, Jorge. O Guy Gardner fica com ciúme e ela fica, eu amo muito ele. Tá? Puta merda. É horrível, mas é muito legal, cara. Cara, a do Jurgens eu realmente acho muito bom. Cara, eu não acho ruim. Eu acho que o Jurgens, ele chega, ele consegue pegar o clima cômico da Liga e consegue colocar um pouquinho de seriedade, consegue Exato. equilibrar bem. Eu acho legal. Exatamente. Eu acho que essa fase sofre por ser uma fase de transição um pouco parecido com a Liga Detroit, sabe? Porque acaba uma fase muito querida, mas ela não é marcante o suficiente como a do Morrison. Eu sei que é injusta a comparação, mas é porque as pessoas lembram mais desses dois, e por ela estar um pouco mais abaixo, acaba soando como se ela fosse ruim, quando não é necessariamente o caso. E o pior é que ela é seguida de duas fases muito piores. Uma saiu uma parte no Brasil, a outra não saiu nada, ninguém se liga, né? Tem Extreme Justice é depois disso também, né? Eu tô É viajando. depois, É é depois logo disso. depois dessa fase do Danvado, que aí eles mudam todas as equipes criativas e criam um Extreme Justice. Eu gosto até da fase do Danvado, cara. Eu Nossa, tenho um do carinho. Danvado, cara. Eu não sei se eu vou reler um dia, mas aquelas histórias que eles vão pro país da Gelo, sabe? Sim, é ruim E demais. aí ela fala assim, não, agora eu vou voltar. E aí assim que eles saem todos voando, falando, agora vai, matam a Gelo. Mata, já ela tá vilã. Nossa, é muito ruim. É, meu a Deus. Gelo vira vilã, é verdade. Aí é o Marcelo Campos com o traço mais maluco, que eu Sim. já vi o Marcelo Campos falar que ele tava desenhando cada vez pior e mais bizarro e deformando mais, e a galera gostava cada vez mais. Então ele falou, foda-se, vou continuar nesse naipe aí. Chega um ponto que tá quase todo mundo sem poder, né? Que o Gladiador tá com aquela armadura fajuta, o Besouro tá com medo de agir, a Fogo tava sem poder, o Guy perde o anel, tem a transição dele pra o Warrior usando a armadura também, antes de ganhar os poderes Wundarianos. Meu Deus do céu! No meio disso tudo teve aquela força-tarefa Liga da Justiça, lembra? Que também é outro lixo, era pra nossa. algumas histórias fechadas. Que essa saga da Gelo une tudo, é a Força Tarefa, a Liga América e a Liga Europa. Caralho, que bicho, tinha o demônio da Tasmânia. Não foi nessa época que a Poderosa mudou pra um uniforme que era azul e vermelho pra lembrar das suas Azul, branco e vermelha. Que até era bonita. suas origens atlantes? Nossa, era muito feio. Isso era muito feio. Essa eu acho bonita. Que ela teve um romance com o Hal Jordan nessa época. O Hal e com a Aquaman, ela tava pegando geral nessa época. Meu Deus, gente. Muito bom, muito bem lembrado. Você pegou uma coisa que tava na minha fila aqui na minha lista, mas você parou antes do que eu ia parar, cara. Você perdoou o Danvado ali. Danvado tem que ir pro inferno. Não, era muito legal, cara. Eu descobri que não era mais o Jurgens hoje, porque quando era naquela época eu nem olhava tanto o roteirista, né? Era, tipo, ia lendo. Eu nem foda-se. lembro a edição exata que tem. Eu acho que a parte da Liga Fascista é o último do Jurgens. Se não for, deve ter umas histórias soltas. Mas do só. Jurgens foi curtinha, então, né? Tô vendo aqui. Foi, acho que é um ano e meio. Acho que tem só ele resolvendo o arco do Bloodwind e Ajax, só. Cara, eu tô vendo que tinha uma história do Danvado com o Chuck Dixon junto, mas, meu Deus, então tá bom, né? É isso aí. Capaz que a Editora Abril tenha juntado duas e aí o Guia dos Quadrinhos tá misturando tudo. É bem Porque provável. eles faziam bastante isso. Essa fase da Liga tem muitas histórias, assim. Tem uma da Liga Europa que eles pegam a primeira e põem na mesma história uma história que é 7 ou 8 edições depois.
tô vendo aqui, eles misturaram Guy Gardner número 15 e Liga da Justiça 83 e colocaram como se fosse uma história só e foda-se. É um arco que tem um cara sósia do Guy, eu lembro disso. É isso mesmo. Puta merda. O bom é que as capas eram só do Batman, porque saiu na revista Liga da Justiça e Batman. Então a capa é o Tim Drake pulando por cima do carro dele, Robin luta sozinho. Eu adoro essa fase, né? Porque eles puseram o Batman com a Liga porque o Batman não vendia. Aí no meio do caminho Sim. a Liga afundou e o Batman ficou popular. Sim, maravilhoso. Tanto que depois mudou pra Vigilantes de Gotham. É. Né? É verdade. Mas muito bom. André, mais uma. Sua segunda. Bom, a minha segunda vai continuar nesse tom que está agora, só que um pouquinho antes, porque já que o Bud citou Dan Jurgens, e já que ele citou história que destruiu a Liga da Justiça, e também um podcast recente do Fala Animal, eu invoco a morte do Superman, que eu adoro. Eu vejo um monte de gente que não gosta, acha a história ruim. Eu adoro, eu acho maravilhoso aquilo. Eu tenho uma Memória afetiva. a memória da minha infância, assim, tipo, sensacional, assim, eu ficando, caraca, tá ligado? E, tipo, pra mim tem momentos extremamente marcantes, foi o que me iniciou nos quadrinhos. E, assim, eu vejo tudo como o que tem de erro, forçações e tudo mais, mas eu acho que pra um gibi que era pra matar o Super e a dinâmica que ele vai levando até, tipo, chegar nisso, eu acho que, cara, é um massa velho puro ali, divertidíssimo, tá ligado? Eu adoro aquilo. Esse é um que eu mesmo, quando eu releio, eu gosto muito. Eu também. Não é uma então, coisa eu que também. ficou só porque na época eu tinha 8 anos de idade, não. Eu releio hoje e eu ainda gosto. Muita gente reclamava porque na época era tipo, cara, como que o Super-Homem morreu e não foi o Lex Luthor, não foi algum vilão clássico, meteram um vilão que saiu do nada, que não tem nenhum propósito e tudo mais. Muita gente eu lembro que reclamou disso na época, mas como eu tava começando a ler quadrinhos, era 94, 95, eu tava começando a ler quadrinhos, pra mim isso não me incomodou em nada. Até entendo também. que pode ter incomodado muita gente, mas pra mim não incomodou em nada. Eu gosto até hoje também. Eu acho só que alguns diálogos são meio artificiais no gibi, mas a trama em si é legal e principalmente o retorno eu adoro. Cara, eu acho que ele é um muito gibi da época, né, cara? Porque eu lembro quando eu li a primeira vez, eu lembro de ler quando era moleque, bem, tipo, meu irmão comprou e tal, mas eu não lembro de nada, né? Eu não lembro da minha expressão naquela época. E eu lembro de ler mais velho e achar ruim. E ler mais velho ainda e achar legal. Mas eu acho que, assim, quem não viveu o momento que teve a morte do Super-Homem, não pega aqui que foi essa história. Né? Então. Saca? Porque ela foi uma parada que pegou todo mundo. Até quem não lia quadrinhos tava falando disso. O importante é que é mais um gibi do Superman com Trabuco. É verdade, é verdade. É verdade. Sim. Cara, a gente gravou recentemente pro Fala Animal, né, sobre esse tema, que vai fazer 30 anos, né? E eu gosto da morte, mas eu fico impressionado quanto, pra mim, o retorno do Superman continua muito bom, cara. Eu lembro de gostar na época, é muito bom o retorno do Superman. Eu acho que foi mais marcante pros leitores foi o retorno. Tipo, o evento marcante que abalou o mundo dos quadrinhos foi a morte. Mas o que faz as pessoas ficarem falando dessa saga, sempre que você vai falar de morte do Super-Homem, rapidamente todo mundo começa a falar do Superboy, do Super Cyborg. Não concordo muito não, cara. Eu acho que o mais memorável disso é a morte em si mesmo. Tanto que você vê muita gente que começou com a morte, Sim. você vê muita gente que, tipo, idolatra, tipo, qualquer referência que seja a morte do Superman, gente que tatuou aquela bandeira rasgada lá, tipo, tremulando no final, tá ligado? Aquele símbolo sangrento, aquilo lá até hoje você vê. Eu tenho uma camiseta disso, hein? É, eu era louco pra tomar camiseta. Nossa, você vê muito até hoje. Tipo, você vê umas estilizações, o símbolo pingando assim, só que cinza. Você vê umas coisas doidas. Essa camisa aí do símbolo eu tinha na época e, porra, eu tinha ido procurar em um monte de lugar em São Paulo e quando eu achei eu fiquei felizão. O legal dessa história pra mim é que o Jurgens, ele sabe trabalhar o Super-Homem como símbolo. Ele sabe, tipo, ele mostra o porquê do Super-Homem ser tão importante. A cena do Super-Homem naquele programa de televisão, respondendo os estudantes quando o Apocalipse tá matando a Liga da Justiça, e, tipo, todo um respeito em cima do Super-Homem, e daí o Super-Homem vai lutar contra o Apocalipse e tem também todo o respeito da Liga da Justiça e tudo mais. Pro primeiro contato de um leitor com o Super-Homem, que nem foi o meu no caso, naquele momento eu já falei, caralho, o Super-Homem é o fodão dos quadrinhos. É, eu também. Aquilo pra mim já valeu a história, sabe? A história já vendeu aquilo pra mim, então pra mim acho que é o importante. Vendeu o personagem como mais fodão e matou o personagem na mesma história. É, então, é uma baita homenagem, cara. Eu acho muito bom aquilo. Pouca gente entende o Superman como o Jurgens entende. Sim. É verdade. Depois, inclusive. Sim,
também. E desenha também. Eu gosto muito do traço dele no Super. Eu também. Eu gosto também. Eu gosto também. É um dos melhores trabalhos do Jurgens. Uhum. Acho que junto com o Thor dele tá ali, pau a pau. Junto com a Liga da Justiça, a gente tava falando agora há pouco. Pior que as duas se conversam, né? A Liga da Justiça que aparece ali é essa. Sim, total. A gente gosta do Jurgens, é o terceiro título dele que a gente tá falando. A gente falou do Aranha Ben Haley dele também. Ah, verdade. Olha só. Muito bom. E você, Carlos, fala aí o que você separou pra gente aí, a sua segunda opção ruim. Como é que você tem aquele espacinho no seu coração? Cara, eu vou falar um aqui que eu gosto muito, eu continuo gostando, mas os ouvintes me acompanharam ao vivo percebendo que era ruim, que é Crise Final, cara. Eu gosto demais daquilo. Eu coloquei aqui também. Mas eu hoje não consigo mais não perceber que aquilo é ruim mesmo, cara. É bem bizarrão, não se amarra direito e tal. Mas eu acho tão legal, cara. Eu acho tão loucura do bem, assim. Não parece uma história que você tá lendo e fala, uai, sabe que eu pulei 4 edições, né? Porque, pô... Não, mas sabe que eu lembro? Eu lembro de conversar até com o André na época, de ir lendo edição por edição, quando foi saindo, e falar, caralho, velho, tá muito estranho isso aqui. E aí, quando saiu a última, antes eu reli tudo de uma vez. Não, eu fiz isso também. E aí tudo encaixou melhor. E aí eu reli dessa vez e falei, não, agora eu entendi, essa história é foda, a gente que é muito burro e tal. Aí eu fui reler de novo pra gravação, fui ainda com essa cabeça, mas quando a gente foi analisando, eu fui percebendo que eu fiz muitas concessões pra gostar daquilo. O Morrison é bem consciente disso, tanto que ele fez Multiverse depois, aproveitando melhor o conceito todo. Mas é isso aí, cara, eu gosto pra caralho de Crise Final. E é a crise mais odiada, eu acho, né? Crise Final, eu lembro que eu lia e daí eu fechava a edição e falava, eu acho que eu tô gostando. Eu não vou dar certeza. Eu acho que eu tô gostando. Havia bondade no coração, né? Eu tô gostando, eu só não sei se isso é certo, né? Mas é foda, cara, porque assim, eu também gosto muito. Eu acho que tem vários momentos ali que eu fico, tipo, bem eletrizado e tem outros que eu fico, caralho, isso aqui eu não tô entendendo porra nenhuma, mas eu acho que isso significa que eu tenho que gostar, tá ligado? Pra mim é um sentimento assim. Não é que eu não entendi, é que eu não tenho referências. Não é que eu não entendi, é que eu não tô drogado que nem o Morrison, né? Mas ela, pra mim, é o exemplo definitivo do Morrison sem editor faz essas loucuras, cara. Os conceitos são todos bons, mas é uma história totalmente fragmentada, né? Não faz sentido. Não nada se encaixa. Era uma história que era pra ser o final, né? Então foi tipo, Morrison, brinca aí, porque isso aqui é só pra fã, que a gente vai começar de novo mês que vem do zero. E aí vira essa loucura que ele amarra o conceito do Kirby de lá de trás. Ele faz aquela coisa que eu amo, que são os Supermans do multiverso juntos, assim. Aquele é muito bom. E aí você fica vendo lá no fundo o Superman Raio de Sol, um monte de super-homem aleatório. Aquela minissérie do Superman, o Superman Beyond, que mostra esses outros Superman, ela isolada funciona muito melhor do que a Crise Final. Aquilo é lindo, cara. Aquele Superman, até hoje usam aquela porra daquela armadura, que é um puta conceito interessante que a galera fica atrás. Não, porque o Superman com aquela armadura, ele é o ser mais poderoso do multiverso. Assim, gente, parece uma coisa meio poética. Para com essa porra aí, tá ligado? Eu gosto muito do começo, de como as coisas vão se desenvolvendo, da galera, tipo, perdendo todas as paradas, tipo, perdendo a esperança, vindo todo o lance da equação antivida dominando. Demais. Puta, eu acho aquilo muito bom. E também tem os spin-offs bons também. O do Raio Negro. O do Raio Negro é bom. muito legal. Aquele lá que o Vandal Savage, ele é descoberto que, na verdade, ele é Caim. Muito tá ligado? bom, sim. Aquilo é bom pra caralho também. Mas isso é nos tie-in, né? Os tie-in, a maioria. Sim, é os tie-in. Os tie são legais. O da Legião é maravilhoso, da Galeria de Vilões. Nossa, lindo. A Legião meio que não conta com tá né? É bem forçado. Não ali, encaixa né? de jeito nenhum, né? Eu acho que eles colocaram só porque, tipo, gente, a gente tá encerrando o universo. Põe no meio aí. Acho que o problema de Crise Final, pra mim, é que pega a persona do Morrison que eu não gosto, que é o mesmo de Invisíveis. É aquele que joga na página coisas que fazem sentido na cabeça dele, e ele acha que o público vai entender, porque pra ele faz sentido. Ele não se preocupa muito em explicar aquilo, ele só confia numa interpretação do público que ele acha que vai existir, porque na cabeça dele aquilo existe, sabe? Apesar que Invisíveis, ele mesmo diz que não entende. Ele fala que não entende porque que as pessoas gostam, mas ele fica feliz por isso, né? Cara, Crise Final é a parada, eu acho que é um pouco isso que você falou. E como a gente é fã das antigas, e, porra, eu acho que todo mundo aqui gosta bastante de várias obras do Morrison, quando a gente começa a pegar algumas das referências e fala, cara, porque tem umas tiradas muito boas ali no meio. Quando a gente pega algumas, a gente fica tão feliz que fala, cara, o resto deve ser muito foda também, é o que não tô entendendo, porque o que eu tô pegando de obscuro aqui é maravilhoso, tá ligado? A gente aceita que deve ser bom, mas que a gente que é burro demais pra entender. No futuro a gente vai ler de novo pra pegar mais coisa. Eu acho que as referências ao Kirby faz a gente achar que vai ser bom, né? A gente vê Bloodhaven lá destruída virando o comando K do Kaman, o comando D do Kaman.
Kamandi, o Dan Turpin, que é o Kirby, virar a nova encarnação do Darkseid, né? Essas coisas acho que vai deixando a gente falar, porra, a ideia é tão boa, não é possível que isso é ruim, né? Eu quero deixar aqui o recado pros ouvintes, em nenhum outro podcast você vai ouvir alguém citando casualmente o comando D do Kamandi. E ainda se corrigir porque falou errado sem querer. Maravilhoso. Tipo, ai meu Deus, o que os ouvintes vão pensar? Comando K, o grupo de mutantes Skrulls liderado pelo Professor Xavier. Caralho. É os dálmatas gigantes com os cavaleiros em cima, eu lembro disso. Esses são os Cavaleiros Atômicos, pô. Puta merda, cara. Maravilhoso. Crise final é muito legal. O conceito do Super juiz lá, tá maravilhoso. Não, porra, aquilo é muito bom. Escutem um podcast, escutem, é divertido. E só lá você vai escutar a narração do A Antivida Justifica o Meu Ódio. É verdade. Crise final. É muito bom. Eu vou usar esse programa. Tá muito bom. Cara, eu realmente gosto muito de Crise Final. Hoje eu vejo os problemas dela, mas eu continuo gostando muito, cara. Eu acho que tem muito conceito muito foda, que felizmente veio o Multiversity depois pra aproveitar melhor, porque é muito bom, cara. Muito bom, e é isso. Eu espero que tenham mais continuações que o Morrison faça. Muito bom. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros eternizados do programa de hoje são os seguintes: Mozart de Manuel Jorge Santos, Rodrigo Milfonte Moreno, Giovana Zade Teixeira Paz, Aline Aparecida Matias, Antônio José do Nascimento Gouveia Costa. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. Vamos lá então, mais uma rodada. Thiago Brancatelli. A gente tá falando muito bem de tudo, eu tô ficando até meio incomodado. Então, eu vou dar diversão pra vocês quatro. Porque tem essa HQ que eu sei que é ruim, gente. Eu sei que é ruim, eu sei que é horrível. Mas que daí eu li na época, eu não achei tão ruim. Eu li na época e falei, até que é. Então não é que eu tô pensando, porque essa cena. Vou dizer que eu não gostei? Não vou dizer que eu não gostei. Eu sei que é horrível, eu sei que é deplorável. Então só vou jogar, deixar vocês se divertirem, que é Liga da Justiça Cry for Justice, Clamor por Justiça. Nossa. Não é possível. Joguei aqui na mesa. Caralho, velho, não é possível. A minha amizade com Branca, depois dessa revelação, acaba de ficar completamente abalada, cara. Abalou. Aquele mesmo, friendship is over, né? Caralho. Cry for Justice? Eu não sei se é porque eu esperava alguma coisa muito, muito, muito pior do que eu realmente achei, e daí na minha cabeça ficou uma... até que é... Mas, cara, eu não achei tão horrível assim. Eu não vou dizer que eu adoro, não vou dizer, porra, vou pegar pra reler agora. Mas eu li na época, não achei tão ruim, não vi por que tanto... Ou melhor, eu entendo porque as pessoas não gostam, eu entendo todas as reclamações possíveis, eu entendo e apoio. Mas pra mim não é tão ruim assim. Eu só tenho uma dúvida, por que For Justice? Porque não é só Justice League Cry. É assim que a gente... Cara, eu não sei, eu acho que Cry for Justice tá entre as piores coisas que eu já li na minha vida, cara. Nas minhas e também, se torna cara. pior porque é um roteirista bom, né? Aí revela a ruindade da coisa, né? É um roteirista bom que sabe fazer coisa ruim também. Ele foi co-roteirista do filme da Liga Extraordinária, vamos lembrar O que disso. ele fez de boa além de Starman? O começo da sociedade é ele, não o Jones. O Superman dele é bom O também. Superman dele é bom, ele fez aquele arco do pulo de um ano do Batman, que é o com duas caras. Legal. Sim, Eu não acho sim. foda, mas acho legal. É legal, não acho foda também. Teve mais... Era de Ouro. Ok, ele tem um currículo. Era
de Ouro é dele, é verdade. Eu tenho a teoria que ele se dá bem quando são coisas ligadas à Sociedade da Justiça. O Gavião dele com o Jones também é bom. Ele tem uma parada com nostalgia, até o próprio Starman dele tem muito esse negócio de ele é um colecionador. É? Tudo que é derivado de legado da Era de Ouro dele é legal. O resto... O Cable dele é muito bom. Esse é bom, é verdade. Olha, Ah, é fomos pro verdade. oposto e... Total oposto. Caralho. A liga dele inteira, não só o Cry for Justice inteira, é bem É ruimzinha, muito mas ruim, é Cry muito for ruim. Justice... Não, mas é que o Cry for Justice é ainda É pior do muito que a ruim. mensal. Não é no Cry for Justice o que tem uma ápice, explosão em Star City que coincidentemente fica exatamente com forma de estrela? Não. Isso daí é o dia mais claro. no dia A mais cidade é destruída, aí no dia mais claro cresce uma floresta mística que tem essa forma de estrela. Que Isso. vira Mas a Sherwood. explosão, por coincidência, já tinha essa formato de estrela. Não tinha. Isso tinha. não. Não? Ah, É tá. só uma explosão. Por isso que o arqueiro mata o arrombado lá no final. Prometheus. É isso. Porque ele arrancou o braço do Roy Harper e matou a Alien. Isso. O problema pra mim, eu entendo todos os problemas que vocês falarem. Pra mim, o problema é ser uma história dentro da cronologia. Porque se fosse um Elseworld... Ah, eu não, falei, aí talvez. É um Elseworld legalzinho, tipo... Porque o Elseworld pode mudar a personalidade dos personagens, que é o que Cry for Justice faz. Pode mudar o tom recorrente das histórias, que é o que Cry for Justice faz. Pode matar personagem e brutalizar outros e quebrar psicologicamente outros, que é o que Cry for Justice faz. Então, se fosse um túnel do tempo, eu ia até achar uma história ok. Eu sei que é uma história horrível, mas eu acho que o grande problema dela é ser dentro da cronologia. É um dos 78 problemas, eu acho. Mas talvez se fosse uma coisa meio Injustice, né? Tipo, vamos aqui por uma linha paralela na loucura. Por exemplo, tem uma morte que é idiota, todo mundo fala assim, mas como assim você liga pra isso? Que eu acho a coisa mais necessária que é a morte do demônio da Tasmânia. Ele nem aparece na história Sim. e ele é um tapete na sala do Prometheus. Por quê, caralho? Deixa o Era personagem vivo. pra justificar o Starman alienígena, que ele era namorado do demônio da Tasmania, ele entra pra vingar ele. É só pra isso. Ah, é verdade, tem isso. Meu Deus do céu, E a cara. segunda vez nesse podcast que a gente fala do demônio da Tasmania. É verdade. E não é o Tasmania. Não é. Não, E não é. caralho, bicho. Mas a cena mais ridícula é o Prometheus, o cara que tem os dados de todos os heróis na cabeça. O Arqueiro Verde aparece na frente dele e dá uma flechada na cara dele. Ponto. Temos que lembrar que o Prometheus já foi o capanga meia-boca do silêncio. Aquele é o irmão do Prometheus. Depois eles fizeram um retcon pra falar, não, porra. Nossa, tomar no cu, né? Se fuder, né, cara? O irmão que nunca mais foi citado. De um personagem que tem a origem de ser órfão, né? Ainda por cima. É verdade, ele é ó. Caralho, velho. No fundo, eu só quis proporcionar uma história realmente ruim Essa é. desse programa. Achei que tava E a faltando. arte é Essa é ruim de também, fuder. né? Pra não falar só do roteiro. Não, a arte é boa. Eu não pô. acho a Não, arte acho ruim, não. horrível. A arte é boa. Eu acho as capas bem bonitas. As capas, As pra mim, eu capas, ficava sim. bem puto. As capas, sim. Que eu ficava porra, essa história vai ser foda. Olha que capa da hora. Nossa, e é aquela coisa, julgar o livro pela capa, puta que pariu, né? Eu acho que a arte ela é realista no sentido de... Ela tem o tom da seriedade que a história quer ter, Sim. sabe? Se fosse uma história que não tivesse aquela pegada... É uma arte com acabamento elaborado demais pro prazo que ele tinha. Então tem umas horas que você olha e você percebe que ele fala assim, não, tem que ter esse acabamento. Então você vê que a estrutura tá meio meia boca só pra ter um acabamento foda. Eu critiquei, mas eu vou defender tanto o Robson quanto o desenhista aí, que também a DC mudou de ideia no meio do caminho, né? Que ela não É foi... o Mauro Caccioli, né? Ela não foi anunciada como minissérie pra ser um título com outra liga. No fim, quase todo mundo que participa da história não vai pra liga, né? Eles falaram que ia ser uma liga com a Capitão Marvel Jr., com a Batwoman, com a Supergirl, tá? Daí verdade. a Supergirl, o Starman e o Congorilla ficam, o resto não fica. Era a época que era pro Capitão Marvel Jr. virar o Capitão Marvel, que foi uma coisa que nunca ficou bem decidida. A gente e não sabia foda-se. nem como Uhum. chamar ele, né? Ele então. mesmo não sabia, nunca. Foi a época que começaram a tentar chamar ele de Shazam, né? Nossa, muito ruim. Inclusive numa história que tá na minha lista, mas que eu não vou falar, mas que é o Trials of Shazam, Nossa. que eu acho boa. Eu sei que o Bud odeia, eu ia colocar só O pra pior é que eu acho emputecer que ela ele. começa bem. Eu gosto das 2, 3 primeiras edições e depois desanda de um jeito que Deus do céu. É do Winnick, né? Eu gosto, Eu cara. adorei você falando, eu não vou falar, mas então essa história aqui. Tá roubando. Roberto, Só joguei pra emputecer o Bud, mas eu gosto dela. Roberto, a sua terceira. Como a gente vai pra podreira, eu tenho aqui duas que eu realmente acho boas, mas eu tenho uma aqui que eu sei que é podreira, mas eu gosto. E eu releio de vez em quando. Gosto. Aquela revista que você deixa ali do lado do banheiro. Quando você não quer ir no banheiro com o celular, você dá uma lida. Que é Liga da Justiça na Ilha do Dr. Moreau. Sabia. Citação obrigatória do Roberto. Esse programa foi um pretexto só pro Roberto falar essa HQ. Certeza. Porque essa HQ não faz sentido nenhum.
nem como um Elseworld no que se propõe, nem como história da Liga da Justiça, nem como nada, cara. Assim, eu gosto porque eu achei um conceito tão maluco quando eu li da primeira vez, e aí quando eu parei pra analisar a história eu vi que era horrível. Beleza, mas a arte pelo menos é boa, as figuras são bonitas, mas cara, não faz sentido nenhum. Ele coloca que o Jack o Estripador, na época, era um dos experimentos, o primeiro experimento que deu certo do Dr. Moreau, e não faz sentido nenhum, que não casa com nada. E no final, Caralho, todos os membros da Liga da Justiça morrem, sabe? Porque eles voltam ao instinto animal deles, assim. Aí eles se matam, né, numa grande batalha. E aí não fica bem definido qual personagem é qual. Tipo, eu fico na dúvida se o cara com poder elétrico é o Raio Negro ou se ele é o Superman elétrico, porque era da época que tava saindo o gibi. Aí tem lá o Arqueiro Verde, que é um urso com porco espinho. Meu Deus. Assim, eu lembrei da época que passava Como você sabe que ele é o Arqueiro Verde? Ele era comunista, o urso? Eu só sei que ele é o Arqueiro Verde porque hoje, pesquisando, eu olhei a wiki da DC e cita ele como Arqueiro Verde. Eu nunca tinha feito essa ligação de tão ruim que era essa representação, assim. Não, é muito bom que, tipo, ele fala... Ele tentou fazer o primeiro experimento com símio, só que o cérebro do símio já é avançado e dava erro, né? Que o lance do Jack Stripador, ele é um símio antropomorfizado pelo Dr. Moreau, só que tem a Mulher Maravilha, que é uma porra de uma gorila branca, caralho. Tu não falou que não dá pra usar primata, seu animal, é daí que veio a relação da Mulher Maravilha com gorilas brancos, será? Que depois a Gil Simone Isso pegou? vem da Giganta, que era uma gorila. A Mulher Maravilha é uma gorila albina nesse gibi. O Flash é um guepardo, né? É o único que faz sentido, né? Mas, Roberto, tem uma parada que eu lembro de você falar no podcast, mas eu quero que você repita. Porque você comprou esse quadrinho junto com outro e você leu a Liga do Dr. Moreau várias vezes e não tinha lido o outro. Qual que era o outro? O outro, eu cheguei a reler que é aquele Liga da Justiça Involução. Esse eu só acho ruim, ele não consegue me trazer tanta alegria lendo, porque ele fica naquele limiar de ser ruim. Saca? Tem o Zauriel Querubim, o Zauriel de anjinho da Turma da Mônica, cara, é legal. Mas não foi esse que veio com ego ou uma porra dessa? Como Cara, que ele então, é porque puto? nessa época da Mitos, tem uns que eu comprei juntos que ficam perdidos na memória qual veio qual. Porque foi a Ilha do Dr. Moreau, o Involução, Batman Ego, Liga da Justiça o Prego, e eu comprei também aqueles encalhernados da Mitos que vinham os Elseworlds de vários lugares no tempo. Aí tem o Superman na Idade Média, tem a Liga da Justiça no Velho Oeste e tal. Mas esse do Dr. Moreau eu acho que eu comprei junto com o Liga da Justiça Involução. É porque eu gosto de ver pra onde vai sua atenção, né? Tipo, Ego você deixou guardar na gaveta por anos. Não, assim. não, Ego eu gostava, Ego eu relia. Mas Dr. Moreau... Cara, mas é que Dr. Moreau é uma leitura pra uma cagada, cara. Tipo, você É pega aquele ali, quadrinho lê... que você pode ler ou limpar a bunda, né? Mas Exato. a Mitos lançou muito. A Mitos lançava muito Elseworld aleatório, né, cara? Eu não sei que porra que era essa. Tem uns que eu lembro que eu li uma vez e nunca mais. Nunca mais gostei daquilo. Aparentemente o esquema aí é que eles só pegavam o que não interessava a Abril. Então eles tinham que depender da Abril ter mau gosto pra eles pegar o que sobrava. Tanto que, tipo, a cada 10 gibis ruins tinha um Batman Ego. Liga da Justiça tem o Prego, prego, sabe? É, verdade. Tem coisa boa nesses Elseworlds, né? Tem, Quando eu comecei a encalhar. tem, Tem sim. um Batman Noir com o Gordon sendo o protagonista, que é muito bom. A Mitos publicou aquele Batman 9 Vidas também, que eu sempre falo aqui. Sabia que vinha. Cara, mas esse Ilha do Dr. Moreau só vale pela arte. E ainda assim, a arte se perde muito porque é um gibi que se propõe a ser massa velho. Então, mesmo que a arte seja legal, tem um momento... Cara, o Aquaman é um golfinho antropomorfizado com uniforme de prisão, aquele listrado preto e branco, cara. Caralho, Nossa, bicho. é horrível. A capa é legal. A capa realmente parece que Cara, vai ser eu acho que eu não o tenho engana, isso. a capa Eu acho que eu engana. nunca li isso na minha vida. Eu li só uma sei que existe vez e o que não você lembro fala. nada. Meu Deus, gente. E acho que eu tô feliz. Mas agora o Roberto falando que gosta aqui? Não, eu gosto, mas tendo plena noção de que é um lixo atômico, cara. Tá bom. Bud, por favor, o seu próximo. Eu vou voltar ao mundo do Batman pra falar da minissérie e a mensal, que vem logo em seguida, que parece uma minissérie que não durou nada, do Anarquia, que é um gibi Olha aí. massa velho legal, mas principalmente depois que a gente gravou com o Rafa, o programa do Anarquia, a gente vê que o Alan Grant nunca soube o que era anarquia, né? E nessa mensal e na minissérie fica mais claro ainda, porque ele muda totalmente a toada do que o Anarquia tá fazendo, mas é maravilhoso ver ele ter o cão Anarquia, ele trapacear o Darkseid e o Etrigan, Sim. descobrir que é filho do Coringa, usar o Nossa. anel de Lanterna Verde, atuar junto do tanque mão assobrado pra enfrentar zumbis. Tem momentos maravilhosos.
maravilhosos. A minissérie eu acho ruinzinha mesmo, é muito jogado tudo, mas a mensal é divertida, cara. Essa é loucura. Eu acho as duas loucura, eu tenho as duas encadernado gringo. Boas épocas você comprava essas coisas a preço de banana. Senão hoje em dia eu nunca ia comprar isso de jeito É nenhum. porque ninguém queria, Bud. Agora as pessoas criaram uma especulação. Eu comprei um em sebo mesmo, é verdade. Cara, mas tinha muito gibi assim, tipo, que você conseguia gringo porque ficou encalhado lá, porque alguém trouxe de uma leva e pronto. Não, aqui em São Paulo tinha a loja da Devir, que saíam os negócios e falava da onde que os caras tiraram essa encadernada, nem sabia que existia. Mas eu realmente acho maravilhoso, acho divertido. Não é um roteiro profundo, nada, mas é tão divertido. E eu gosto de gibi de personagem Z encontrando todo mundo. Que cada edição era alguém, né? Era o Kyle Rayner, a Liga da Justiça, o Etrigan. Era uma puta de uma loucura, cara. Mas eu vou concordar com você nessa, Bud. Isso daí é legal. Isso daí eu vou até falar. Uma vez quebrou meu celular, eu tive que mandar arrumar. Eu fiquei tipo 1,5 sem celular. Eu li um monte de coisa e essa foi uma das mais legais que eu li nessa época. Não tinha celular, fiquei lendo. E ele descobrindo que é o filho do Coringa no filme, é a pior coisa do mundo. É horrível, nunca mais foi citado. Não encaixa em nada. E nem é, né? Eu acho que tipo, fica uma coisa meio... O Coringa tá cagando pra isso, mas ele percebe que pode manipular ele um pouco e vai. Aí ele começa a ficar louco do nada no final porque é filho do Coringa, ponto. Caralho, bicho. Muito bom. André, o seu próximo. Bom, eu vou com um aqui que eu lembro que na época eu gostava pra caramba, tá certo que ter um dos meus personagens favoritos na história contribuía pra eu gostar muito. Eu Dragon Ball GT. Assim, não, mentira. Isso daí. Teu cu. Mas é uma história que eu lembro que, assim, tipo, o Mix, o nosso famoso Mix da Panini, eu achava esse mix maravilhoso, porque vinha Novos Titãs, vinha também Aves de Rapina e Renegados do Judge Winnick, que eu vejo muita gente falando muito mal, mas eu adoro Renegados. Eu gosto, cara. Eu gosto dos Renegados do Judge Winnick. Eu gosto bastante. Eu acho bom pra caramba, cara. Eu adoro. Eu acho ruim pra caralho. Eu, na época, odiava, mas depois de um tempo, assim, eu comecei a perceber que eu, na verdade, gostava muito, mas eu ficava falando mal, porque sei lá por quê. Não, você ficava falando mal porque você viu a entrevista do cara falando, precisa fazer os X-Men da DC. Eu tinha birra, porque o Judge Winnick deu uma entrevista falando que tinham pedido pra ele trazer os X-Men pra DC, e foi isso que ele fez. E nem era, tipo, tinha algumas coisas assim, mas não era nem essa tem, vibe. Cara. Se ele falasse que era X-Force, que tem uma pegada parecida, faria mais sentido. Eu acho que a ideia dele foi essa. Né? Pode ser. Mas era legal. Mas essa eu lembro que na época, eu gosto, mas eu lembro que a galera descia a lenha nesse gibi, cara. Tipo, Sim, eu acho que ruim pra caralho. Mas você tá errado. O problema, eu acho que foi, principalmente aqui no Brasil, nos tempos de fórum, vira uma dose ouvinte, a galera comparava muito com os Titãs do Jones, assim. Acho que até pelo fim, né, porque você acaba separando os Titãs em duas equipes, essa vira a equipe adulta dos Titãs, digamos assim, de Renegados, mas, cara... Adulto. Fazer a equipe adulta dos Titãs virar os Renegados, eu acho uma ideia tão boa, cara. Eu gosto, e, cara, eu acho que o Judge Winnick tá acertando no roteiro, o Tom Rainey tá desenhando bem, quando o Tom Rainey, ele tem aqueles intervalos entre, de vez em quando, o Chris Cross, que também tá mandando muito. Eu gosto muito desse gibi, cara, mas eu lembro que na época o pessoal só descia além. O pessoal falava o que o Bud fala, né, hoje em dia, que ele não muda essa mentalidade. Eu lembro que eu comprava por Novos Titãs, todo mês eu comprava por Novos Titãs, eu falava, que saco que tem Aves de Roupinha e Renegados. Eu pegava pra ler Aves de Rapina e Renegados e eu adorava. Passava mais um mês, eu comprava de novo por Novos Titãs, mas daí eu lia e eu adorava. Era sempre esse ciclo. Cara, eu gostava bastante, eu acho que o grande problema é que tanto Novos Titãs quanto Renegados vieram de uma saga muito ruim, que é aquela Dia de Formatura. Nossa, ruim. Puta merda. Que é pelo próprio Winnick. Então eu acho que o Winnick já saiu de lá com uma certa birra dos leitores, por ele ter matado a Dona Troy daquele jeito porco, por ele ter matado outros personagens de jeitos porcos. A Lilith de um jeito que ninguém nem lembra. A Lilith que voltou, ninguém percebeu. Daí eu acho que isso foi pra Novos Titãs, que foi o Jones, e que daí o pessoal recebeu com mais braços abertos e é do caralho. E foi pra Renegados, que era do próprio Winnick, e a galera ficou meio receosa daquilo. Muita gente não leu e falou mal mesmo sem ter lido, o que, acreditem, é normal. Acontece. Não, mas era legal mesmo. As tretas do Arsenal com as Noturnas eram sempre legais. Eram muito boas, cara. Eu acho legal que o Judge Winnick, ele tem um lance que ou funciona muito ou dá muito errado, que ele sempre tem que jogar algum trauma pra fazer a história andar. Ele consegue fazer isso legal com o Arsenal. Dele sofreu atentado e ele tem dificuldade em pegar uma arma. E aí o Dick vai treinar com ele e mostra que ele tá fingindo que não tem trauma. Essa edição é muito legal.
legal, inclusive. Quando os dois vão treinar e do nada o Dick saca uma arma. E aí ele vê que o Arsenal trava, assim. Eu gostava de uma coisa que ele criou aí, a Grace. Eu gostava da Grace. A Grace, eu gostava da Grace E também. aquela minazinha lá que era o robô que depois a gente descobre que A era o Indigo. Brainiac. Índio. A Índigo, que era o Brainiac 8. Ela vem do Diário Informatora. Isso, é a vilã do jeito de formatura, pera. exatamente. Essa foi chocante, cara, porque era uma personagem que tava desenvolvendo de jeito legal, você tava simpatizando, de repente ela é do mal. Ele faz o romancezinho bonitinho com o Morpho, né? Com o Morpho. O Morpho era muito legal, O Morpho cara. era Porque legal. ele Porra. criou um personagem porque ele não sabia que o Metamorph tava vivo. Sim. Inclusive a história que o Morpho se reintegra é mó triste, cara. É triste, cara. É triste mesmo, pô. Mas tem uma história que daí tá o Morpho e a Índigo transando. Alguém abre a porta, tipo, eles, fecha aí. É uma Cosma e um robô transando, que deve ser esquisito. É, E né? esse é o outro lado do Edwin querendo desenvolver personagem, que ele sempre bota uma relação sexual, às vezes fica legal, às vezes fica meio bizarro, né? Ele gosta de fazer isso nos títulos dele. Ele fazia muito, o Asa Sim. Noturna e a Estelar ficavam fazendo sexos casuais de vez em quando. O Arsenal pegava a Grace, a caçadora. Pelo menos não era o Chuck Austin, né? Não, aí é outro nível, esse não tem nada de bom. Tem. Você falou um outro dia. Exilados. Gente, eu vou até já pedir licença e emendar o meu. Eu vou emendar, já que você falou Aves de Rapina da Gayle Simone. Eu achava bom, legal cara. demais, Eu acho cara. bom pra caralho. Todo mundo xingava muito aquilo. Aquela bosta. Eu achava tão legal aquela parada de artes marciais que ela meteu no meio da Canário Negro. Acho que Aves de Rapina é um que ninguém pode falar que é ruim. Acho que só fala quem é ruim quem tem birra com a Gayle Simone e com o título que é Sim. Personagens Femininos. E eu era um que eu tinha birra, assim, era um dos que eu pulava. Eu lembro que eu chegava, eu lia Titãs, eu lia Renegados e pulava. Né? Eu lembro que eu lia e o pessoal xingava. Era tipo bem isso. Eu falava, mal merda isso daí. Aí, tipo, eu cheguei, eu comecei uma hora eu fiquei um tempo sem comprar. Aí eu cheguei, voltei a comprar e eu fui pegando as outras no sebo. Aí eu aproveitei pra ler tudo desde o começo, né? Aí eu fui lendo Aves de Rapina. Aí eu cheguei, caralho, mano, isso é muito divertido. É muito legal, cara. É muito bom. Não é perfeito porque a arte do Ed Benes era ruim. Não era né? nada. Então, eu vou te falar que era isso que me afastava um pouco. Eu não gosto muito da arte do Ed Benes, tanto que quando o Joey Bennett entrava pra substituir, eram edições que eu gostava mais da arte, assim. Eu queria uma amálgama dos dois, cara. Se fosse gente boa que nem o Ed Benes e com o traço do Bennett, era perfeito. Não, mas eu gostava do traço do Ed Benes nessa época. Eu acho que ele trouxe um tom muito legal pra revista e depois outros Era bastante desenhistas... estilizado, né? E depois outros desenhistas foram aprimorando, assim, tipo, porque no começo era muito sexual, tudo era as Demais. tudo assim. aquela coisa meio... Mas ele só desenha assim, né? Convenhamos, mas, por hoje. exemplo, eu acho que o traço dele naquela época, eu sei que isso é meio controverso, mas eu acho mais bonito do que quando ele fez a Liga depois, por exemplo. Na Liga eu acho que piorou muito. Ele ficou muito rabiscado aí tá depois, horrível. cara. Eu acho que a mudança, o traço dele era um pouco mais limpo, digamos, na época do Aves de roupinha. tipo- Vê se você concorda comigo, Roberto. Eu acho que esse negócio de ser limpo, ele deu uma Michael Turnizada na liga. Ficou um pouco. Eu comparo muito com, por exemplo, o Gary Frank. Se tu pega o Gary Frank em Poder Supremo, ele já tá com o estilo que ele tem hoje, só que em algum momento ele passou a fazer muita chura em tudo, sabe? Fazia. Você pega, Mas será que você é na arte pega- final também? Pode ser, porque o Gary Frank, por exemplo, em Doomsday Clock, a arte dele continua bonita, mas você repara que qualquer detalhezinho ele já mete a chura pra cacete, assim, e tal. Eu acho que o Ed Benes, ele foi um pouco pra isso. Eu prefiro o estilo dele aqui em Aves de Rapina do que em Liga da Justiça, mas eu lembro que na época já me incomodava um pouco, e eu estou percebendo, e eu queria já preparar o ouvinte, que muito dos nossos parâmetros pra as pessoas não gostavam, a gente levava reclamação de galera do fórum a sério demais, né? É verdade. Você é um ponto. Era né? quem a O Aves gente eu conhecia sempre que gostei. curtia também, né, cara? Sim, Não- sim, a gente acabou ficando mais nichado, porque, tipo assim, o contato hoje que a gente fala de gibi somos nós, né, o nosso grupo aqui, e os ouvintes, os leitores que acabam se identificando com o que a gente fala. Tem muito canal do YouTube falando também. E tal. Hoje eu acho que tá mais diversificado, então a gente aumentou nossa bolha, né? Porque é uma bolha Sim. querendo ou não, mas a gente deu uma aumentada nela. Pode ser. Mas eu tenho que elogiar a Gayle Simone, que ela deu muita identidade, principalmente pra Canário Negro. Sim, a Canário Negro se Sim, desenvolveu... muito. Antes da Gayle Simone, eu achava a Canário Negro um personagem genérico pra Sim, cacete. ela era. A Beb já era desenvolvida em outros títulos, no próprio Aves de Rapina do Dixon, mas o Dixon não aprofundava a amizade delas e tal. Aí quando a Gayle põe a caçadora, e pra mim a que completa acerto. o time, que é a Lady Falcão Negro, que eu adorava, Sim. era muito bom. E aí ele começa a pôr um monte de gente aparecendo, né? A Vixen, a Katana, puta, era muito Mas legal. a cara. Caçadora foi um acerto, né? Que
hoje em dia você vê ela como se ela sempre estivesse na equipe desde o começo. Sim, ela até teve umas participações. Era uma dupla. Só que às vezes tinha a participação da caçadora, da mulher gato, mas bem isolada. A poderosa tinha alguma coisa Sim, também. mas era bem isolado. Aí com a Gel que virou uma equipe de verdade. Não, e ela soube fazer a interação das três, principalmente. Sim, muito né? boa. Sensacional. Muito boa. Olha aí, fui surpreendido. Todo mundo gosta disso, olha aí. Para caralho. Eu só não digo que é o melhor da Simone, que o que eu mais gosto dela é Sexteto Secreto. Ah, é maravilhoso. Sim, e a melhor coisa que ela fez. Acho que sim. Eu falei isso pra ela, inclusive. O que eu mais gosto é Deadpool e Agente X. Eu gosto, mas não é o que eu mais gosto. Eu gosto. Mas, pra mim é top 3. Esse aí que a gente falou em qualquer ordem, eu não vou discutir muito, não. É muito bom. Concordo. Vamos então para mais uma rodada. Acho que provavelmente a nossa última rodada, começando por Thiago Brancatelli. Ó, pra última rodada eu ia colocar DC, mas eu mudei de ideia. Eu vou meter um Marvel aqui, porque eu quero falar de um sujeito. Eu quero falar de um sujeito que eu amo muito. Um sujeito chamado Garth Ennis. Que ele faz coisas ruins, mas eu amo tanto o Garth Ennis que eu abraço as coisas ruins que ele faz, eu absorvo aquilo, eu vivo as coisas ruins que ele faz, eu amo as coisas ruins que ele faz. Coisas ruins tais quais Marvel Max Thor Vikings. Ah, eu pensava que vinha outro aí, mas tudo bem. É uma história maravilhosa do Thor lutando contra zumbis vikings, que se arrasta por acho que 5 ou 6 edições que não dizem nada. Com uma São só arte... 4. São só 4? É porque é arrastado. Parece. É a arte 4 anos, né? A arte daquele Glenn Fabry, não é? É do Glenn. Eu gosto das figuras, eu acho bonito. Eu gosto das figuras também. Cara, eu lembro que todo mundo falava muito, muito mal. Não, e isso parece que caiu no gosto, porque saiu em capa dura aqui recentemente, né? Então. Sim. Na verdade, as pessoas discutindo isso com paixão, cara. Mas muita gente odiava. Eu lembro que todo mundo que eu falava odiava. Eu lembro que todo mundo ainda odeia. Mas, cara, eu gostava. Eu não vou mentir, eu gostava. Talvez por ser Garth Ennis eu gostasse. Talvez por ser Garth Ennis eu gostasse. Mas eu gostava e ainda gosto. Tanto que eu tenho a capa dura. Eu vou falar que eu gosto, mas eu nunca mais reli, cara. E eu sei que o Bud vive falando, é uma história do Doutor Estranho. E não é, né, cara? Ele aparece na última edição. O Thor não faz nada ali, cara. Tá, o mas não é isso que piloto lá determina o que faz. protagonista, pô. Não, o cara que resolveu é o protagonista, então a história é dele. Ela tem toda a cara de ser uma história de terror que o Ennis bolou com os zumbis, com os caras que vêm de outra época, lá da linhagem e tal. Aí ele ofereceu pra Marvel e falou, então, mas tem que pôr um super-herói aí pra gente publicar. E aí o super-herói sobra na história. Eu gosto porque não é que os personagens estão descaracterizados, mas você percebe que é o Ennis escrevendo ali. Você percebe que não podia ser ninguém que não fosse o Ennis escrevendo eles ali. Até porque ele coloca todos os elementos que ele gosta, né? Tipo, de batalha, ele bota a mulher que é da era Viking, né? Aí ele coloca aquele alemão da Segunda Guerra que ele usa o avião pra abater os outros aviões da esquadra dele, né? Sem que o exército perceba, né? Quando tem os ataques. Então, tipo, ele já bota aqueles elementos de Segunda Guerra que anos mais tarde ele ia trabalhar. E, cara, eu vou te dizer que é um gibi que, se não fosse o Glenn Fabry, eu não ia gostar. Porque é uma história muito, muito, muito simples, mas que a arte realmente é muito legal. Muito bom. Muito bem, muito bem. Roberto II, então, por favor. Cara, eu fiquei realmente na dúvida aqui, porque eu tenho mais 2 anotados e eu vou ter que sacrificar um pro programa de hoje. E eu ia puxar outro do Garth Ennis, que talvez desse uma discussão, mas eu também tenho um que eu sei que o Bud ia adorar que eu falasse. Eu vou dizer aí pra você. Carlos, fala um número 1 ou 2. 2. Tá, então eu vou falar de The Boys aqui. Porque eu vou falar, eu gosto de The Boys e principalmente com essa terceira temporada surgiu muito a galera levantando, e eu vi muito canal de gibi falando isso, que The Boys é uma série boa baseada em um gibi ruim, que eu discordo. Mas eu discordo, e a gente já fez live sobre isso, o Branca tava com a gente, que eu falo o seguinte, o Garth Ennis, ele comete muitos excessos na escrita dele, de exagero, de sangue, de putaria, em The Boys mais ainda. Mas, quando ele acha o desenho certo, por exemplo, Preacher,
Preacher. Se fosse um desenhista mais gráfico, que não fosse o Steve Dillon, Preacher ia passar um pouco dos limites, sabe? Porque Preacher tem muita loucura. E como o traço do Steve Dillon é mais comum, ele bota os pés no chão. O Derek Robertson é o contrário. O Derek Robertson é um cara que você se sente sujo lendo o gibi dele, quando ele faz uma cena com sangue, com suor. Então juntou o Derek Robertson, que já tem esse fator, com o Garth Ennis no modo loucura dele. Então tem horas em que parece um excesso, mas quando tu pega pra ele, principalmente o final, que o Derek Robertson sai e entra o outro desenhista que vira regular, eu esqueci o nome dele agora. Rus Mac, alguma coisa? Rus Manning, não é? Acho que é. E, cara, você percebe que o tom fica mais leve. O roteiro continua a mesma coisa, mas fica mais leve a parada, sabe? Porque o desenho é importante nesse sentido. Então, eu acho que o grande problema também, eu vi de canais gringos, é falar, o Garth Ennis usou isso pra colocar, tipo, sabe, tipo, falando do Tarantino, pra colocar pessoas sendo racistas e tal. E eu acho que esse é o principal ponto do Garth Ennis, é tipo, esses caras são escrotos, a gente não devia confiar neles, sabe? O Homelander, cara, ele é racista a todo momento que ele pode, sabe? Quando ele não tá sendo observado e tal. E é justamente isso que o Garth Ennis quer colocar. E são principalmente esses arcos finais que ele coloca o desenvolvimento do Butcher, o desenvolvimento do próprio Huey, que pra mim fazem a série funcionar. Mas eu acho que, eu entendo quem acha que é um gibi ruim, por causa da arte do Derek Robertson, que é um dos meus desenhistas favoritos, mas que não casou com o roteiro do Garth Ennis aqui. Eu não gosto tanto de The Boys, eu acho que é um dos trabalhos do Ennis que eu menos gosto, menos até do que Thor Vikings, mas é porque eu acho que às vezes o Ennis, ele fica muito numa pira de ficar gratuito demais, de tentar cutucar demais a ferida de um ponto que ele passa de um limite que parece natural e fica forçado. Eu acho que The Boys fica muito nisso, mas eu acho que The Boys tem um ótimo final. Eu acho o final de The Boys muito bom. Eu acho que amarra todas as pontas e eu acho que o final eleva a história para um ponto que eu acabo até gostando mais. Mas, no geral, assim, eu não consigo gostar tanto de The Boys quanto eu gostaria. Eu adoro a arte, mas pelo roteiro do Ennis, me dói até falar isso, eu não consigo gostar tanto de The Boys quanto eu queria gostar. Eu concordo com o Branca. O problema é exatamente esse exagero. O Ennis esquece de contar uma história. Assim, tipo, pelo menos 1/3 da série toda, do gibi todo, não tá acontecendo nada, é só ele mostrando escatologia. E aí, quando ele lembra de contar a história, é bom. Eu não tenho nada a acrescentar, porque eu nunca nem li The Boys, mas a série é maravilhosa. Tá aí o comentário. Aí, meu... Eu li muito pouco The Boys, eu li especificamente o Hero Gasm. Garoto! Já começou na putaria, já. Nossa, cara, eu tive que fazer os roteiros do História Completa pro Rino, e, cara, como eu tinha que fazer pra driblar, não ser explícito no que eu estou descrevendo ali, Foda, né? Como que você fez? Eu tô curioso. Cara, eu usava muitos eufemismos e o Rino me deu liberdade pra, tipo, pular certas coisas que não precisassem ser descritas, sabe? Então foi bem de boa. Então, após uma passagem muito explícita, né? Provavelmente tem umas coisas assim. Tem, não, tipo, após uma cena, tipo, um combate violento, ou, tipo, sei lá, se eram coisas envolvendo, enfim, coisa mais pesada, tipo, uma certa atrocidade e tal. Depois de um chuque-chuque... Depois de um bom e velho tchacalamuchaca super-heróico. Cara, me lembrou dos tempos áureos do programa de ratinho, isso aí. Eu tô lembrando de Sai de Baixo. Depois de um canguru perneta super-heróico. Canguru perneta era bom. Muito bom, cara. Bud, o seu próximo. Eu vou pra mais um herói obscuro, mais que anarquia, talvez. Não acredito. Mas agora da Marvel. Eu adorava o gibi mensal do Nômade, que parecia o Lorenzo Lamas. Caralho, lembro das propagandas disso nos gibis da Abril. Cara, eu achava o gibi urbano mais divertido da Marvel na época, porque era o Nômade levando a sério o nome dele. Ele era muito baseado no Lobo Solitário, porque era ele zanzando de moto pelos Estados Unidos com uma bebê book carregada nas costas. Mas era tão divertido, eu achava muito bom mesmo o roteiro. Tem um desenhista que eu nunca mais vi, que eu achava que combinava perfeitamente. O visual era legal, aquele óculos escuro gigante, cabelo comprido, sobretudo, uma espingarda que ele não carregava com bala, era só festim pra meter medo. Esse eu nunca mais reli, mas esse é um que na minha memória é uma coisa ruim que eu achava legal mesmo. Eu achava bem legal mesmo. E aqui no Brasil também nunca saiu inteiro. Teve, sei lá, saiu metade, talvez um pouco mais, não tenho certeza. Mas eu achava tão legal, ele com a bebezinha Book. Eu lembro de uma edição que tem aquele lobo vermelho, aquele herói indígena, né, da DC, da Marvel, e aí fica a bebezinha brincando com o lobo mesmo que ele tem.
era um gibi bem divertido. Que Eu saía nunca no gibi do imaginei. Capitão América, na época que o Capitão América tava aquelas histórias ruins já do Greyhound, era bem melhor o Nômade que o Capitão. Deve ser porque eu realmente lembro das propagandas. Tinha muita propaganda desse gibi nos gibis da Abril. Alguém da Abril deve ter gostado muito, porque não é um gibi que fez sucesso nos Estados Unidos, e era uma época que a Abril não publicava nem metade do que saía lá, né? Mas era uma época que heróis urbanos, anti-heróis violentos faziam sucesso. Então o Nômade se encaixava nessa parte intimidadora que fazia sucesso na época. Mas eu tinha acabei uma de arte matar a maneira. charada. A arte era muito bonita. A É arte que é tem maneira. um arco que chama Herança do Rei, depois que o Demolidor derruba o rei, e era o Nômade, o Jusceiro e o Demolidor. Acho que eles publicaram ele por causa disso, porque param um pouco depois desse arco. E aí a galera gostou. Entendi. Acho que é isso aí, né? Alguém tem algo mais a acrescentar sobre o Nômade? Esse grande herói, Jack Monroe, Sabe uma coisa que eu ex-Booking. fico pensando? Vocês que entendem de Marvel, eu não entendo nada. O Nômade, quem era o Nômade? Ele não era o mesmo que o Soldado Invernal, né? É outro Não, personagem. o Nômade, o primeiro Nômade foi o Capitão América, quando ele... Ah, não, ele- sim, mas Que é o esse melhor daí uniforme do Nômade que existe. Nossa, é o horrível. Kuma Gola V, é esse aí? Isso. Tá. Aí esse que é o da mensal, antes ele usou uma variante desse uniforme do Capitão, mas ele foi o terceiro book, que era Tá. o book dos anos 50. Aí ele ficou congelado também um tempo, tal, enlouqueceu, aí curaram ele, aí o Capitão dá o uniforme de Nômade dele, ele muda as cores, né, era o mesmo uniforme. Aí depois ele começa a ficar meio riponga, revoltado e vira É porque- esse Nômade. Eu lembro quando teve as histórias. Como eu nunca acompanhei Marvel, eu lembro na época que saiu as histórias do Soldado Invernal e todo mundo, o Bucky foi descongelado e agora ele é o Soldado Invernal. Mas eu lembro de umas propagandas falando do Bucky ter voltado e seu Nômade não é o mesmo cara, tá ligado? Eu ficava, Cara, "Porra, o seu como assim?" cérebro aglomerando informação é pra ser estudado, assim. É o que acontece quando você acompanha a cronologia da Marvel só pelas propagandas nos gibis da DC. O foda é que teve, pelas minhas contas, tiveram 8 bucks Tudo bem. e 4 Nômades. Caralho, bicho. É muito bom. Muito bom. Ele tá batendo o Robin. Não, o Robin tem mais. Do que Nômade, né? Não do que. do Bucks teve mais. É que Buck teve uma equipe também. Se contar o Jarro. Né? Mas vamos lá então. Próximo, André, seu último. Bom, meu último aqui é um que... Eu acho que é uma história que eu tenho algumas pessoas que gostam, mas eu acho que a maioria não gosta. Acho que não se encaixa uma história horrível nem nada, mas é uma história que eu vejo muita gente achando ruim. Eu acho ela ruinzinha, mas eu gosto, eu acho ela divertida. Mas eu também só li uma vez. Eu falo muito dela no podcast Mansão Wayne. Eu acho que eu sou o cara que mais cita essa história no podcast Eita. Mansão Wayne, que é Batman em Jogos de Guerra. Puta. Eu acho ruim. Essa Jogos de eu tenho guerra. medo de reler. Eu acho jogos de guerra chato, cara. Eu lembro que eu larguei um pouco o mensal do Batman um tempo depois do jogo de guerra. Achei chato. Ela tem umas enrolação no meio esquisitas, né? E não é uma saga longa, Ela mas tem. ela tem umas. Não Mesmo é. assim, ela é enrolada. Ela era um pouco enrolada, mas assim, sei lá, eu acho que, como foi uma das coisas que eu mais li quando eu comecei a de fato acompanhar o mundo do Batman, tá ligado? Ela ficou meio marcante pra mim. E ela tem alguns conceitos que eu acho bem legais, tipo a Batcaverna Móvel. móvel, tá ligado? Eu acho mó legal isso. O Tim Drake, quando ele antes ele voltar a ser Robin, ele guiando a galera ali pela escola, eu acho que foi muito legal como ele é construído. Eu acho que Jogos de Guerra tem um clima legal, porque você Sim. sente o clima de tensão, parece mesmo um thriller, parece um filme thriller, assim, que você tá sim. de um é fogo verdade. contra fogo da vida, que você tá, tipo... Você É tá, verdade. eu sei que é uma saga ruim, é uma saga que não faz sentido nenhum em muitos momentos, mas eu concordo, eu gosto também, mas é por causa do clima que ela te coloca. Ela Eu joga a acho personagem, que é mais né? isso. Ela joga. Eu lembro uma hora que aparece o Doutor Morte e fica assim, ué? Mas esse personagem não tinha desaparecido desde os anos 40? O que ele tá de repente apertando o botão e soltando um gás e Como pronto? assim? Ele tá na história do Narcose. Puta merda. Não, ele não tá na história do Narcoses. A gente colocou ele na história do Narcoses na nossa fanfic do filme ideal do Ah, Batman. nossa, que aqui vale. Caralho! Mas a gente eu criando acho a fanfic uma aí. saga ruim, principalmente pelo... Não é nem porque eles mataram a Steph na época, não é a morte que é ruim. Eles retratam ela como uma completa imbecil, isso me incomoda Sim. muito. E o Máscara Negra saindo do nada pra conquistar as coisas, é tudo forçado, não tem como ele saber os planos dos outros, o que tá acontecendo. E ele vira um consegue puta fazer vilão tudo. por um bom tempo, Não, né? o puta vilão ele já tinha virado na Mulher Gato nesse ponto.
ponto, eu acho. Ah, é verdade. Mas, e lá ele é muito melhor explorado que aí, Sim. mas eu gosto dessa parte do Tim na escola, eu também gosto. E do negócio dos vigilantes começarem a ser caçados pela polícia, que não dá em nada depois. Nesse ponto, parece que ia ser um não dá em puta nada. negócio legal, e que já aconteceu mais 2 vezes depois em Gotham, depois disso. E é sempre a mesma verdade. coisa, nunca dá em nada. Quando termina, eu lembro que eu fiquei, caralho, agora fudeu, né? Agora o Batman não vai poder mais estar com o Mr. Gordon, ele vai ser buscado. Dá 2 edições depois, pois é, Batman, ainda bem que já esclarecemos aqueles problemas, não é mesmo? Ué, caralho. É verdade. É isso. Tá bom. É isso, mas eu acho divertido. Eu acho Inclusive- divertido, o que o Branca falou, é um bom clima. Eu gosto. Eu acho que dessa história aí. o discutível aqui não é se ela é boa ou ruim. A gente sabe que ela não é boa. Mas acho que pra mim e pro André pelo menos vale pelo clima e porque realmente me entreteve durante o tempo que ela foi publicada. Sim. A gente tá meio maricondo, né? Se te traz alegria, então Abraçou tá o tudo bem. gibi. Abraçou o gibi, aquilo te trouxe alegria, felicidade. Mas eu vou dizer que foi a história que me fez largar Batman por um bom tempo. E é uma história que os ouvintes Olha aí. pedem muito pra gente fazer podcast. Isso Sim, e falemos, Bruce falemos. Wayne assassino, fugitivo. É que esse é bom Esse pra é caralho. muito bom. É bom, Esse é bom. Porra. É. Muito bom, muito bom. Mas aí, Carlos, fala a sua aí pra gente fechar este programa. Qual foi a que você reservou agora para o final, pra fechar com chave de merda? Cara, eu tô com um dilema aqui. Eu vou até devolver pro Roberto a pergunta que ele fez antes. Roberto, 1 ou 2? Você falou 2 no meu? Então vamos de Cavaleiro das Trevas 2. Eu sabia! Eu tinha Outro que era falar All-Star, isso, certeza. pô. A outra Não. ou silêncio. Eu já falei muito de Cavaleiro das Trevas 2, teve um podcast inteiro sobre isso, então eu vou falar outra aqui. 0 Hora, que é um gibi que eu amo, mas eu sei que ele é uma saga meio tosca, tá ligado? Mas eu amo aquele gibi, de coração. Mas até nesse momento você muda de opinião, cara. É Ele maravilhoso. manda de opinião isso. sozinho, não precisa nem alguém Cavaleiro conversar. das Trevas 2, a gente já fez um podcast inteiro sobre isso, onde eu já exaltei até o... Crise final também, É ué. verdade, mas Então. eu acho que Cavaleiro das Trevas 2, a gente passou muito pano pra... Você, né? Você e o Branca. Eu gosto, eu não minto. Cavaleiro das Trevas 2 eu realmente gosto. Eu gosto de verdade. Não é zoeira, não. Eu gosto. Só pra falar, eu ia colocar o Star Batman e Robin, mas eu acho que a gente ainda vai gravar um programa sobre isso, então eu resolvi não gastar pauta agora. Não. Na All Star Batman Robin eu lembro de ler e achar legal na época. Mas Cavaleiro das Trevas 2 eu reli já muitas vezes. Eu acho legal mesmo, de verdade. Agora, 0 Hora eu acho uma história ruim. 0 Hora eu acho Então, ruim, cara. 0 Hora é ruim. 0 Hora eu sei que é pura Tains são nostalgia. muito bons. Aliás, vamos falar novamente de Dan Jurgens aqui. Ele foi o campeão, né, cara? Caralho, ele é o rei, hein? A capa do podcast vai ser uma foto do Dan Jurgens. Vai ser... Não, porque senão vai achar que ele morreu. Vai ser o Dan Jurgens perguntando, né? Você tomou 8 facadas e voltou para ela? Vai ser Cara, isso. 0 Hora é ruim e o Carlos tinha 2 0 Hora e ele me deu uma. Eu tinha 3 0 Hora. É Por verdade. quê? A outra ele deu pra mim. Caralho. E a gente continua amigo dele. Ele deu 5 facadas em vocês e vocês continuaram Eu tô amigos. pensando que eu acho que eu tinha 4 0 Hora, porque eu Deus! dei mais uma amiga. Sei lá, vai Caralho. caindo assim. A gente já teve um momento bizarro ainda agora, que foi o Bud errando alguma coisa da cronologia e o Carlos lembrando ele, né? E agora a gente tem o Carlos revelando que ele comprou 72 edições de 0 Hora. O pessoal jogava no lixo, o Carlos pegava pra ele, né? O Carlos falava assim: essa é a nova crise, vou guardar porque eu vou vender. Cara. Não, eu já comentei aqui, quando eu comecei a ler quadrinhos, 0 Hora tinha passado alguns anos já que tinha saído 0 Hora. E aí eu coloquei como ponto de partida, tipo, eu vou comprar tudo desde 0 Hora, porque zerou todas as edições, então eu vou ter Batman desde o número 0, né? E aí 0 Hora pra mim era tipo o início do universo DC que eu acompanhava, assim. Depois eu fui mais pra trás. Então tinha um significado, tinha aquele guia numa página que você desdobrava a capa e tinha a timeline da DC, eu achava aquilo maravilhoso. Eu vou dizer, 0 Hora como saga é horrível, os tie-ins são muito divertidos, mas a virada que ela deu, né, a fase que a DC começa após 0 Hora é muito boa. Concordo. Outro dia assisti aquele Tudo ao Mesmo Tempo em Todo Lugar agora, ou como chamava o filme, uma coisa assim. Tudo ao E eu mesmo só tempo lem- agora. Eu só lembrava de 0 Hora durante o filme, cara. Principalmente da cena dos Gaviões Negros. Aquela história do Arqueiro Verde perseguindo um criminoso Essa lá, viu? Os tie-ins são muito bons. é muito louco, porque eles usam a linguagem do quadrinho de um jeito que eu acho muito inteligente. Tipo, de repente o Arqueiro Verde tá seguindo e aí o quadrinho meio que desgruda, como se fossem duas. E fica aquela coisa, tipo, mancha de tinta, sabe? E numa delas o Arqueiro Verde morre, saca? E, tipo, o que aconteceria se ele tomasse uma outra decisão. E fica explorando. Tinha até aquela história lá da Batgirl com o
uma piada mortal alternativa, onde o comissário Gordon atende a porta e é morto. É muito legal, cara. Esse gibi aquele inteiro, encontro do Dick com o Tim Robbins, do aquilo é Superboys. Os Superboys, tudo aquilo é muito bom. Todos esses são muito bons. Os Tain, eu realmente... Lá fora saiu, acho que um ônibus só com os Tain. Eu compraria esse ônibus e não pegaria a saga. Eu também. Você lembra? Teve um romance do Arqueiro Verde com a Bárbara Gordon, Batgirl de uma Terra Paralela. Sim, porque é um arqueiro, né? É o arqueiro, cara. Tem aquela edição do Super-Homem com várias versões do Batman. Sim, é ótima. Então, tem aquela da Mulher Gato com cara da pré-história com dentes de sabre, né? É o Kazar e o Zabu, né? É muito boa essa. Muito bom. E eu concordo com o Bud, que veio depois também aquelas edições zero que reiniciaram tudo, são muito legais. A maioria, pelo menos, as que eu li, pelo menos, são muito legais. Deve ter ajudado que a Abril fez uma curadoria, né? Que aí pulou, né? Mas daí, ó, veio, por exemplo, o Starman do James Robinson é consequência da Zero Hora. Olha aí. Né? Pô, e é engraçado que, tipo, Zero Hora, assim, tipo, eu não consigo nem falar que, tipo, o Roberto falou, Zero Hora é ruim, o Bud, Zero Hora é ruim, o Branca, Zero Hora... Cara, eu li uma vez... Que foi na época que... Acho que foi no primeiro ano da faculdade, o Carlos me emprestou. Assim, a minha lembrança de Zero Hora é tão pequena, são tão poucas coisas que eu não sei definir se ele é bom, ligado? Eu vou te ajudar, é ruim. Não, mas vou falar uma coisa que eu acho que a grande conclusão que a gente tem no podcast de hoje é Dan Jurgens sabe fazer histórias ruins de qualidade. Sim. Cara, a gente citou muito Dan Jurgens, cara. Nessa nem isso. Não, Zero Hora não salva. Zero Hora é bem ruim, cara. Tem seus momentos, vai. Pô, tem uns momentos legais. O Tem, Detonador voltando no passado e fazendo Big Bang de novo. O Detonador criou o universo de si, né, cara? É foda isso. A arte do Dan Jurgens tá boa. Eu gosto Eu da arte acho do que Dan nem a Jurgens. arte dele tá boa nessa. Eu gosto. Mas a história Aquelas em si cores vibrantes, cara. Porra, aquele verde. Ele tá com uma arte... Eu acho que ele tá arte finalizado pelo Jerry Ordway e não combina. Fica esquisito pra caralho. Pô, é tão legal o Zero Hora, gente. Mas realmente o que você falou é verdade. Os Tain são mais legais que a Nossa, minissérie. Tain são todos... Acho que todos, São pelo muito menos, mais. que saíram no Brasil, né? Eu li alguns que saíram lá fora também. Todos... A Lei de Falcão Negro, que a gente falou do Aves de Rapina, vem pro presente no Tain do Guy ou do Aço. Acho que é no gibi dos dois, que eles eram amigos na época. E tem as consequências, né? Tirando o Gavião Negro, coitado, que só se fudia. Tem os Titãs do Jurgens, é consequência do Zero Hora com o Átomo Jovem. E tirando isso, Nossa. de forma geral, o universo DC ficou num momento muito bom depois Sim. de Zero Hora. Ficou, isso eu concordo. Tudo ficou, tipo, porque tava vindo dessa loucura de morte do Superman, queda do morcego. Ainda não tinha se recuperado muito daquele momento todo. Depois de Zero Hora, meio que dá uma estabilizada por um bom tempo, né, Tem cara? a fase toda do Kyle muito boa nessa época. Sim, o Batman teve filho pródigo pouco depois e ficou um bom tempo, assim, numa linha muito boa. Mas, de novo, entra a boa curadoria da Abril, né? Porque a gente ficou sem os Titãs do Jurgens, a Liga da época, que tinha o Demônio da Tasmânia também, não veio pro Brasil. É verdade. Teve a revista do Capitão Marvel, que era muito boa. Era boa, essa era boa. Verdade. O Aquaman do Peter David. Então. Zero Hora não é responsável por isso. Qualquer saga que metessem aí pra ser tipo Sim, eles uma usaram divisão ela de fases, funcionaria. Não é consequência dela, ela só foi o ponto de virada. Eles Ela só tava aproveitaram ela pra isso. Não é que ela introduziu as mudanças. Ela foi o flashpoint daquela época. O Warrior surge aí, cara. Foi pela conveniência, ela tava lá, então tá bom. Muito bom, gente. Porra, do caralho. Eu anotei tudo aqui, cara. Parabéns pra vocês. A gente pegou uma lista bem incrível de gibis ruins bons. E Né? Ó, vocês que estão ouvindo, leiam todos. leiam todos, principalmente Cry for Justice e Liga da Justiça na Ilha do Dr. Nossa. Morro. São os dois grandes clássicos. E Supergirl do Loen. Puta que pariu, né? Supergirl. Enfim. Mas é isso, galera. Porra, muito bom, muito bom. Vamos pra leitura de e-mails e comentários. E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários. Hoje começando por um comentário mandado pra gente por inbox lá no Instagram. O Roger dos Santos Souza disse o seguinte: Oi, curto muito o podcast de vocês, principalmente quando falam de mega sagas da DC. Será que um dia rola de fazer um podcast dos 52 semanas? Acho a série mais legal da época, mais criativa da DC moderna, na minha opinião. Pô, Roger, é uma saga que a gente gosta muito, uma minissérie, entre muitas aspas, em 52 edições, né? Infelizmente o nome 52 foi associado depois aos malditos novos 52, mas 52,
arco popularmente conhecido hoje como 52 semanas, né? É muito bom. Um dia a gente vai fazer sim. O lance é que é muito longo, então é muita coisa pra reler. Tem que ser em algum momento que dê pra, sei lá, que a gente não esteja gravando sobre muitas mega sagas ou grandes arcos ou biografias, porque senão não dá tempo da gente ler tudo isso, né? Mas pode ter certeza que tá na fila. A gente vai gravar sobre 52 em algum momento, até porque a gente já gravou sobre todas as sagas em torno dela, né? Então ficou faltando. Ainda no Instagram, o Bate-Papo, ele não deixou o nome dele, mas ele responde como Bate-Papo no Instagram, comentou: a Dandara Palankoff mandou muito bem ao falar sobre a outra história do universo DC. Além do capítulo sobre Montoya, meu preferido por ser fã da personagem, destaco também partes que tratam de Raio Negro e Katana. Vale a leitura, parabéns por voltarem em Gotham Central. Pô, obrigado, Bate-Papo. Pro ouvinte que não sabe, não ouviu o programa anterior, a gente falou sobre o segundo arco de Gotham Central, Meia Vida, um puta arco maravilhoso. E é isso aí, a gente vai continuar falando de Gotham Central com certeza. Valeu pelo comentário, Bate-Papo. E a Dandara realmente mandou muito. O Anthony Ravone pelo Twitter mandou o seguinte: ficou muito bom esse episódio, adoro esse arco, sensacional ver a evolução do debate. Não demorem tanto para continuar a série sobre Gotham City contra o crime. Esse é o nome que vale. Eu gosto muito desse nome também. A gente usa Gotham Central por ser mais universal, é mais curtinho também, eu acho que soa bem, mas Gotham City contra o crime eu acho uma tradução muito acertada que a Panini fez na época. E lá no Facebook, o Everton Vieira do Carmo, que vive comentando por aqui, comentou: a exemplo da conversa sobre como isso seria abordado hoje, sim, a gente falou muito sobre como a questão da homossexualidade da Montoya teria sido abordada hoje, né? Ele complementa: tem um episódio de A Grande Família de 2007, Nem Tudo Que Reluz é Purpurina. Nele, o Tuco faz uma festa gay para promover seu trabalho como DJ. E nele você tem personagens como o Agostinho, Beisola e Paulão se referindo a eles como pouca vergonha, falta de moralidade e bicharada. No entanto, todos mudam de ideia quando vêm seus negócios lucrar com o público novo. Os comentários no episódio no YouTube eram quase todos: nunca seria feito hoje. E eu sinto que a única diferença que há hoje é que as pessoas têm medo de expor seu preconceito, mas ainda pensam dessa forma. Um comentário interessante, Everton. Eu acho que depende. Eu acho que tudo depende da bolha que você tá, mas talvez na grande mídia seria um pouco diferente. Talvez. E o Evandro, lá no nosso portal, no post do podcast no mansãon.com.br, comenta: olá, ótimo episódio. O projeto de comentar a série Gotham Central, encadernado por encadernado, me motivou a começar a ler a série. Devorei as 11 primeiras edições no domingo e estou empolgado em continuar lendo. Algumas opiniões e dúvidas sobre o arco Meia Vida. Como o Batman deduziu a localização do esconderijo de Duas Caras? Por favor, a resposta "ele é o Batman" não cola. Olha, Evandro, o Branco até respondeu lá. A minha opinião é: não importa. A história é focada na polícia de Gotham. Você sabe que o Batman tem todo um preparo e nananã. Se fosse uma história focada nisso, explicariam como que foi e tal. Aqui você simplesmente entende que o Batman, visto pela polícia de Gotham, é um cara que tá além da compreensão. Ele é o Batman. Então não é a questão, não é nem só ele é o Batman, mas a questão é, não é o foco da história. O foco da história é como que um policial vê o Batman. E ele vê assim, o cara aparece do nada e fala: ué, como que ele chegou aqui? Gostei muito da caracterização que o Ruka deu a Duas Caras. Lendo pela primeira vez hoje em dia, pra mim o Duas Caras passa uma vibe incel total. Vocês relendo o arco têm uma leitura parecida ou só eu que tive essa opinião? Olha, não sei se incel, porque incel tem uma parada de ódio às mulheres, é uma parada meio maluca. Mas ele tem uma parada de posse, de se não é comigo, não é com ninguém, né? É meio doido isso. Talvez. Eu vou te falar que eu acho que incel é uma parada muito tensa pra ficar soltando assim. Mas talvez. Por fim, queria deixar uma sugestão de tema para uma live ou podcast. Quais as melhores e piores identidades secretas dos heróis? Vocês sempre debatem como a identidade do Batman ou Superman ainda continua um mistério? Eu sei que a resposta para isso é roteirismo, mas quantos disfarces civis realmente funcionam? Obrigado e continue com o trabalho. Pô, muito obrigado pelo comentário, Evandro. Gostei de você falar que é um tema para uma live, um podcast, que muita gente que ouve a gente não vê as lives e vocês estão perdendo um podcast extra praticamente. É só entrar lá no nosso canal no YouTube e dar uma procurada, ou até no site, a gente tem lá na aba de vídeos uma parte só para as lives com o link de tudo. Olhem lá. É um tema interessante. Eu acho que a opinião geral aqui do podcast, do pessoal do podcast, é que são quadrinhos, sabe? Tipo, a história quer que você acredite que o Batman não é identificado. E quando é para ser identificado facilmente, ele é. Então, é uma questão de regras do universo mesmo. Do universo dos heróis. Mas é um tema divertido. A gente ficar vendo identidade por identidade e falar: pô, e aí?
Como que ninguém sabe, né? Mas valeu pelo comentário, Evandro. E aproveitando que esse último comentário foi do site, tem uma novidade para quem visita lá o mansãon.com.br, que é o nosso banner da Amazon. Então entra lá no mansãon.com.br e clica no banner da Amazon que tem lá em cima para fazer suas compras. Assim a gente ganha uma comissãozinha em tudo que você comprar por lá. Inclusive no post desse podcast, e daqui para frente a gente vai tentar fazer isso sempre, vai ter sempre algum link para comprar o quadrinho que a gente citou, alguma coisa que tenha a ver, ou até alguma coisa que a gente acha interessante para vocês comprarem por lá, para vocês dar na mesma, afinal o preço não muda, mas a gente ganha uma comissãozinha ou dinheirinho, em vez de ir lá pro Jeff Bezos, vai pra gente do Mansão Wayne continuar crescendo com o projeto. Então, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, entra lá no link do nosso site e compra por lá, beleza? Valeu, e agora vamos para o Jabás. E vamos lá para o Jabás, começando por ele, Thiago Brancatelli, por favor, seu Jabás. Eu falei sobre coisas ruins que eu adoro, agora eu vou falar sobre coisas lindas que eu amo, que são vocês do podcast, vocês ouvintes, gostem de mim, não gostem de mim, amo vocês mesmo assim, então queria dedicar esse meu amor, tá saindo aqui do meu coração, indo por ondas sonoras para cada um de vocês, tal qual o meu beijo na testa de todos vocês, seus lindos. Palavras bonitas de Thiago Brancatelli, começar o jabá por ele é um quentinho no coração. E agora, Roberto II, por favor. Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira e de gibi ruim lá no youtube.com/Hora Suave, e aí tem vídeo de quadrinhos, série, videogame, cinema e tudo mais. Eu também estou toda sexta-feira com o Momento Suave, meu podcast de notícias semanais com o senhor Leonardo Vicente Obud, e estou com o meu projetinho aí, o Eu Te Amo, Dr. Zaios, toda terça-feira comentando episódio a episódio de Os Simpsons. É isso, papai. Muito bom. E Leonardo Vicente Obud? Oi, meninas superpoderosas. Bom, eu tô lá no falaanimal.com.br com notícia de quadrinhos, cinema, série, tudo mais. Siga também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. Além disso, tem o podcast do Fala Animal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Dá pra ouvir direto lá no site ou em qualquer agregador de podcast. Inclusive, a gente falou recentemente de A Morte do Superman lá. Muito bom. E falando em Fala Animal, André, quem precisar de um podcast editado no capricho, como que faz? É só mandar um e-mail para panceira.audio@gmail.com. A gente troca aquela ideia para eu saber o que você precisa para o seu podcast. Quer começar um podcast do zero? Te ajudo. Você já tem um podcast e quer dar uma melhorada nele? Eu te ajudo também. Então, manda ali o e-mail, a gente troca essa ideia e eu faço um podcast bonitão, tipo Mansão Wayne, tipo Fala Animal. E você pode conferir meus trabalhos também em outros podcasts, como também tem o do Assassin's Creed, que eu participei uns 2 anos atrás. Tem o podcast da DASA, que é voltado mais para o público de saúde, de medicina. Tem o podcast do Chipado, que eu editei durante um bom tempo, não sou mais editor lá, mas confiram lá o trabalho dos caras, que é bem legal. E eu também sou roteirista do Bocas Ordinárias, que sai toda terça-feira, um original com vídeo do Spotify. Confere aí o meu trabalho. E pra fechar aqui, tem o nosso recadinho, que é a nossa lojinha, que tem coisa pra caramba, hein, Carlos? Conta da nossa lojinha aí. Pô, a lojinha do Mansão Wayne, onde você pode comprar sua camiseta, eu ia falar boné, não tem boné. Sua camiseta, sua caneca, sua toalha. Outro dia, inclusive, eu peguei, tá? Eu ainda tô arrumando as coisas da minha mudança. Achei a toalha do Mansão Wayne, já dobrei, assim. Coloquei. Eu acho que eu vou. Lindona. Tô pensando na próxima CCXP levar um dia usar como capa, assim, com o símbolo do Mansão Wayne. Você falar, Wayne. tô pensando em colocar na janela. Colocar na janela dia de jogo, porque eu tô torcendo pro Mansão Wayne. E, cara, tem um monte de coisa legal lá. Um monte de gente pergunta pra gente de camiseta, essas coisas, porque eu acho que as pessoas não vêm lá, mas no mansãowayne.com.br/loja você encontra vários e vários produtos do Mansão Wayne pra você mostrar pros seus amigos e pras pessoas na rua que você tem bom gosto para podcast. Diferente de nós, que gostamos de um monte de gibi ruim, você gosta de um podcast que é muito legal e somos as melhores pessoas pra falar isso, porque afinal nós que fazemos e queremos que você use nossa camiseta para nos divulgar. Levou muito longe o assunto, né? Então entra lá. Caralho! Entra lá no mansãowayne.com.br, clica em loja ou em mansãowayne.com.br/loja. E André, quem quiser, além de tudo isso, seguir a gente nas redes sociais, vai aonde? É só acessar facebook.com/Mansão Wayne podcast com post todos os dias sobre o Batman e o universo DC. Tem também o nosso Twitter, que é o @mansão_Wayne, o nosso Instagram, que é o @mansãowayne.com.br, e tem o nosso YouTube, vai lá, youtube.com/Mansão Wayne, que você vai conferir sempre os nossos podcasts e tem muita coisa, né, pra conferir. E se você quiser conferir ainda mais coisas, tem o nosso site, né não, Carlos? Fala aí pra galera. É o mansãowayne.com.br.
batmaníaco.com.br, o maior portal batmaníaco do Brasil. Lá você encontra nossos 100 e cacetada podcasts, um monte de colunas, artigos, vídeos, um monte de coisa legal, quadrinhos, tiras. Entra lá no mansãowayne.com.br que você tem diversão para horas, dias, semanas, meses, anos, sem parar de entrar nesse site maravilhoso. Queria agradecer novamente essa bancada maravilhosa, linda. Agradecer o pessoal do nosso Catarse que tá lá nos apoiando e pegando easter eggs exclusivos que a gente põe lá pra eles. Sim! Sim! Cara, o gato guerreiro do nada falou no fundo, né? E agradecer principalmente você que nos escuta, sempre que nos divulga. Muito obrigado por estar aqui conosco e nos vemos no próximo podcast Mansão Wayne. Falou! Programa editado por Pancera Áudio. Menina super poderosa. Caralho. Fala que gravou isso, por favor. Gravou. Esse é um dos melhores personagens de É uma das desenhos melhores animados dublagens do mundo, né, né? cara? É maravilhoso. Oi, meninas super poderosas. Era maravilhoso, cara. E o Briggs mandando bem pra Não, caralho. ele tava voando nessa Mas dublagem. a melhor muito dublagem sinistro, dele é né, isso e Freakazoid, cara. E o Kronk. Ah, o o Kronk Kronk e o também é Babão. o Babão é bom também. O Babão. O Babão, né, eu nem lembro que é ele, o Babão. É tão próprio, né? É tão fora, né, da parada. Uma Freakazoid. O Babão vai mostrar que consegue fazer as Pro máximo chatonil. Freakazoid pra mim é insuperável. Freakazoid. Freakazoid foi onde ele É o explodiu. Né? melhor. Sim. Vamos lá. Aonde? Barato. É o mansãon.com.br, é o maior podcast de... Caralho. O maior É caralho. Deixa eu falar de novo. É uma mansão! É porque eu Começou demorei. Eu demorei, É o Começar de Mansão Wayne, meninas super poderosas.